Uma vez que estamos na hora, eu passo então a fazer as honras da casa, a participar. Muito boa noite a todos os participantes. Mais uma vez o Instituto EPAP traz-nos um tema, um webinar de extrema importância, as perturbações específicas de aprendizagem, sobretudo um tema não só de interesse para os terapeutas da fala, como também para profissionais de educação. E nos últimos anos nós temos assistido muito a esta necessidade de trabalho interdisciplinar, com profissionais da educação, nomeadamente educação especial, mas também do ensino regular, a preocupação dos pais, e com esta questão da pandemia ainda se vem mais agravar estas questões da leitura e escrita, por isso não podia ser um tema que não fizesse parte do plantel de informação que o IPAP acaba por nos trazer aqui. É uma honra falar de si, porque falar de dislexia e não falar da professora a doutora Simone é um bocadinho como ir a Roma e não ver o Papa. É muito ingrato, porque é a personificação da dislexia, da desortografia, da descalculia, por isso ninguém é melhor do que a doutora Simone para estar aqui hoje a partilhar connosco todo o seu conhecimento e sobretudo a sua paixão, porque já tem conhecimento de outras formações e de outras oportunidades que dá tudo aquilo que tem e mais alguma coisa, não só pelos seus pacientes, como também pelos seus colegas. Passo a apresentar assim sucintamente. A professora doutora Simone é fonoaudióloga, é professora titular do Departamento de Fonoaudiologia e dos programas de pós-graduação em Educação e Fonoaudiologia da Faculdade de Filosofia e Ciências da Unesp, em Marília, São Paulo. É membro deste colégio de Itália, que eu não me atrevo a dizer, confesso. É coordenadora do Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem do Departamento de Fonoaudiologia, também da mesma universidade que falava há bocadinho. Coordenadora do Departamento de Fonoaudiologia Educacional da Sociedade Brasileira de Fonoaudiologia desde 2017 e continua no próximo triênio. Todos aqueles que hoje estão aqui conosco, muito obrigada. Não se esqueçam do nosso funcionamento, ou seja, terão que aceder nos próximos 8 dias a todo o material que está disponível na plataforma do Instituto EPAP, descarregá-lo para poderem receber o vosso certificado, e esse certificado só será emitido passado esses 8 dias. Outro aspecto importante, não se esqueçam que esta visualização deste webinar fica disponível também na plataforma durante 30 dias e a partir do momento em que subscreverem o canal do Instituto EPAP poderão aceder facilmente no YouTube a estes e outros webinars e os próximos. Na próxima hora teremos o prazer de estar consigo, de absorver imensa informação e depois na próxima meia hora estão à vontade para colocar todas as questões que terei muito gosto em moderar e espero estar à altura. Por isso, como se chama dizer, o palco é todo seu. Mais uma vez, muito obrigada de coração por disponibilizar uma sexta-feira para esta imensa partilha que nos espera. Muito obrigada, Tânia, é um prazer estar aqui, né? Na verdade, eu acho que é um momento muito importante de discussão, né? Eu acho que todos os transtornos de aprendizagem, eles vêm sendo discutidos, e muito discutidos, principalmente no seu caráter de diagnóstico e intervenção, da década de 90 para cá, mas, sobretudo, o ano de 2020 foi um desafio muito grande, né? E continua sendo ainda. Mas muitas coisas, apesar do desafio que nós tivemos de um período pandêmico, né? Na verdade, aí eu não sei, ainda a gente continua aqui, né, com essa questão da pandemia, então a gente não pode nem falar de pós-pandemia, mas ele acabou trazendo para nós, talvez, um foco maior para entendermos o que é realmente necessário pensarmos nessa avaliação e nessa intervenção com essas crianças que apresentam problemas de aprendizagem. Então, é um prazer imenso estar aqui. Eu agradeço muito o convite do Adriano, agradeço muito a sua disponibilidade em estar aqui, mediando esse webinar, e com certeza a audiência de todos vocês aqui, né? Então, eu vou começar dizendo que eu fiz uma apresentação onde eu quero chamar a atenção de vocês para pontos muito importantes da dislexia e a sua interface com a descalculia. Então, eu vou começar a minha apresentação sendo um pouquinho provocativa com vocês, né? Acho que toda essa apresentação ela vai ser um pouco provocativa, mas no sentido de trazer aí luz a essas discussões que eu sei que precisam ser muito
mais refinadas, né, para entendermos melhor aí, não só como atendermos melhor essas crianças, mas também pensando em como que, na verdade, eu posso orientar melhor os pais e os professores. Então, bem-vindos a esse webinar, onde nós vamos falar da questão da identificação precoce, diagnóstico e intervenção. Então, vamos lá. O temário de hoje, ele parece simples, mas eu acho que ele tem duas perguntas e tem uma busca de uma reflexão muito importante, que é primeiro discutir o que tem de comum entre a dislexia e a descalculia, e por que nós, que somos fonoaudiólogos ou terapeutas da fala, precisamos muito entender dessa relação. Segundo tema, que eu acho que é extremamente importante, é discutir os preditores que estão alterados na dislexia e na descalculia, porque pode parecer que estamos falando de transtornos diferentes, mas nós vamos começar aqui a discutir a necessidade de entendermos a sua complementaridade, né? Até porque eu estou falando de dois transtornos que têm um caráter genético-neurológico por trás, e isso faz com que eu, enquanto profissional que atuo com essas crianças, preciso muito entender dessa relação, não só entre a circuitaria neurológica que vai estar processando as habilidades matemáticas, a leitura e a escrita, mas também entender das questões dos endofenótipos, né? Que eu acho que é uma coisa muito importante aí da gente ir discutindo. E a última, na verdade, preocupação e afirmação é a questão de que nós precisamos parar de enxergar as crianças que têm, na verdade, um diagnóstico de dislexia como sendo aquela criança genérica, né? Ela tem um quadro de dislexia e, por isso, eu vou utilizar qualquer tratamento porque ela vai ter uma resposta. Não, ela não vai ter uma resposta adequada se você não souber qual é o subtipo dessa dislexia, né? Qual a via de maior comprometimento ou as vias de maior comprometimento. Então, na verdade, eu acho que isso vai ser fundamental para depois discutir a questão do planejamento terapêutico. Então, qual o modelo de intervenção nós vamos utilizar? Qual tipo, qual nível de intervenção vai estar mais adequado para essa nossa criança? Então, vamos lá, vamos começar então pelo nosso primeiro tópico, que é dislexia e descalculia, o que na verdade é de comum entre esses dois transtornos específicos de aprendizagem. Então, eu vou começar por aquilo que é de consenso, né? Vou começar por aquilo que todos nós já sabemos. Então, nós sabemos que tanto a dislexia como a descalculia são transtornos específicos da aprendizagem, eles estão descritos no DSM-5, e por conta disso, nós temos um número muito grande de autores que acabam afirmando a necessidade de eu entender esses transtornos específicos da aprendizagem como sendo também um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso é muito importante, porque quando eu assumo que eu tenho um transtorno do neurodesenvolvimento, eu assumo que eu tenho uma característica de herdabilidade, né? Eu tenho uma característica genética neurológica por trás. E isso me traz a consciência, a questão do risco, né? Porque se eu tenho um caráter genético em um transtorno, eu tenho que pensar que a primeira coisa que vai acontecer com essas crianças é elas expressarem essas dificuldades de uma forma muito precoce, de uma forma muito rápida no seu neurodesenvolvimento. Por isso que eu preciso ter um olhar mais de requinte para essa criança, né? Um olhar mais cuidadoso para essa criança. Por isso que eu preciso entender dos preditores, né? Dessa alfabetização, dos preditores para essa alfabetização matemática, né? A gente não usa muito isso, mas a gente tem tanto a alfabetização para leitura e escrita, como a alfabetização voltada aí para a aprendizagem da matemática. E, por outro lado, né, nós temos vários autores que colocam de uma forma muito robusta, né, de uma forma muito veemente, de que eu tenho etiologias que são multidimensionais. Então, quando eu falo da dislexia e quando eu falo da descalculia, eu estou falando, na verdade, do que a gente chama de uma etiologia poligênica, né, onde eu tenho a interação de vários fatores. Então, não é só o fator genético, não é só o fator neurológico que vai estar na verdade, definindo se essa criança vai ter uma predisposição para ter a dislexia ou a descalculia. Eu também tenho questões ambientais, né? Então, tenho fatores que são neuropsicológicos, tenho os fatores de aprendizagem,
aprendizagem tem fatores socioculturais, e nós já sabemos, né, que é muito diferente você ter uma criança que tem uma dislexia ou uma descalculia e ela está imersa, né, numa situação de aprendizagem, talvez numa escola pública, onde essa escola não trabalhe, na verdade, os princípios do sistema de escrita da base alfabética, como os nossos portugueses, né? Então, assim, é fato que essa criança não vai conseguir ter um bom desenvolvimento perto daquela criança que talvez esteja numa escola pública ou particular, aonde a metodologia de alfabetização ela é definida. Ela tem o princípio de trabalhar o mecanismo de decodificação letra-som. Então, nós sabemos o quanto, por exemplo, um sistema educacional, né, que proporciona para a criança, desde práticas de literacia, de numeracia, desde a educação infantil, ela vai ter um desenvolvimento muito diferente daquela criança que não tem essas oportunidades, né? E aí, né, eu estou do lado de cá do oceano, né? Então eu posso dizer para vocês que, por exemplo, quando eu falo de dislexia e descalculia no Brasil, eu tenho então um cuidado muito grande, porque na realidade o meu país é um país que tem um sistema educacional falido, né? Nós não discutimos ou não empregamos do nosso sistema educacional a prática baseada em evidência, né? Há quantos anos nós sabemos do método fônico que ele é eficaz para a aprendizagem? Há quantos anos nós sabemos que o método silábico ele é eficaz? Há quantos anos nós discutimos a abordagem multissensorial? Aliás, a abordagem multissensorial é a mais antiga que nós temos. Eu estou falando de uma abordagem de alfabetização que é da década de 12, né? 1912. Então, vocês imaginam que eu ainda tenho no Brasil a negação dessas evidências científicas, né? Então, assim, Portugal também tem seus problemas com relação às metodologias de alfabetização, né? Da mesma forma que outros países têm. Mas a diferença é que o Brasil tem uma falência nesse sistema, né? Então, fica um pouco mais difícil você não ter todos os cuidados, né, necessários para você chegar a esse diagnóstico, porque o risco de você ter uma criança com um falso diagnóstico, tanto de descalculia como dislexia, no Brasil é muito alto, tá? Bom, só que isso, eu presumo, né, que todo mundo aqui já tenha pelo menos lido alguma coisa sobre isso, né, que já tenha tido alguma aula com relação a isso, já tenha ouvido outros profissionais que trabalham com esses transtornos do neurodesenvolvimento afirmando essas mesmas questões que eu coloquei aqui. Porém, o que eu quero começar a chamar a atenção de vocês é para algo que está sendo cada vez mais discutido, tanto no cenário das pesquisas científicas, mas como também no cenário clínico, né, de quem recebe essa criança e começa a observar essas diferenças de desempenho, é com relação à proximidade que eu tenho de características e sintomatologias quando eu tenho uma criança com dislexia e descalculia. Então, se eu for optar por fazer uma definição, né, um pouco mais abrangente do que a dislexia, o que eu vou encontrar na literatura? E isso eu vou encontrar desde a década de 80. Que ela é um transtorno heterogêneo com a presença de um déficit fonológico persistente, que existe nessa criança alterações percepto-visomotoras, que existe uma lentidão de leitura, tanto que hoje nós sabemos, né, que a marca de uma criança com dislexia é a alteração da fluência de leitura, então ela tem uma velocidade de leitura mais rebaixada do que era esperado para a sua idade e ano escolar, que por conta disso, mas não só por conta disso, eu tenho dificuldade com a compreensão de leitura, que eu tenho alterações na escrita ortográfica e caligráfica, e eu tenho alteração no processamento fonológico e ortográfico. Então, vocês observam, só por essa definição rápida e uma definição bem abrangente, que eu tenho características marcantes de alterações de linguagem nessa criança. E isso é muito importante porque nós temos, né, um livro, que é um livro, na verdade, americano, que é do professor Gerber, que ele fala isso, né? Ele fala que a dislexia, a descalculia, a desortografia e a disgrafia são, na verdade, alterações de aprendizagem decorrentes de problemas de linguagem. Então, essa é uma afirmação que, apesar de estar num livro da década de 80, ela é muito presente no nosso diagnóstico e no nosso dia a dia.
Por isso que lá, quando eu falei dos mitos e verdades, né, da dislexia, eu coloquei o fato de que não tem como ter um diagnóstico de dislexia sem ter um terapeuta da fala, sem ter um fonoaudiólogo. O risco de eu ter um diagnóstico errado é muito alto, justamente porque quem é o profissional que domina essas avaliações, né, que estão mais aptos para fazer essa análise mais refinada das alterações de linguagem da criança, é o fonoaudiólogo. Porém, olha só que interessante quando eu vou para uma definição mais abrangente da descalculia. Olha o que eu vou encontrar, que ela também é um transtorno heterogêneo com comprometimento em diferentes combinações de habilidade verbal, memória verbal, processamento fonológico, habilidade visoespacial, funções executivas e representação não simbólica de magnitude. Se eu olhar essa definição mais genérica, eu também vou encontrar a linguagem alterada aqui. Porque uma criança que tem habilidades verbais alteradas, que tem memória verbal ou processamento fonológico alterado, eu vou imaginar que existe ali um componente comum, que também é comum à dislexia, que se denomina memória operacional fonológica, que vai estar comprometida. Então, imagina o quanto essa criança que você está olhando a leitura e a escrita dela, talvez tenha problemas de matemática por conta de alterações de linguagem. E aí, aqui eu vou parar e fazer um parênteses com vocês, porque aqui é que eu acho importante a gente entender que quando eu estudo os transtornos específicos de aprendizagem, eu preciso entender como é que é o funcionamento da minha circuitaria neurológica, né? Porque, na verdade, eu tenho um cérebro que vai receber todas essas informações e que vai estar sendo ativado em suas diversas áreas, ou talvez em apenas uma área, dependendo da tarefa que eu for estar oferecendo para essa criança, e pensar que quando eu falo do que une a dislexia e a descalculia, é o córtex parietal. O córtex parietal é muito pouco estudado pela linguagem, mas ele é muito estudado pelas pessoas que trabalham com matemática. Mas nós precisamos começar a entender melhor o córtex parietal, porque, na verdade, quando eu falo de um transtorno específico de leitura e quando eu falo de um transtorno específico de habilidade matemática, a linguagem está envolvida. E sabe quem que é responsável pela sequencialização de sons, de números, de hierarquia de números para estar fazendo uma conta, de hierarquia de sons para construir uma palavra? É o córtex parietal. Então, ele é o meu grande sequencializador. Então, significa que eu estou dizendo para vocês aqui que quando vocês olharem a literatura, e a literatura disser assim, o córtex parietal, ele é o córtex da matemática. Vocês não acreditem nisso totalmente, porque vai ter autores que vão dizer que o córtex parietal é o córtex da linguagem. E aí eu vou dizer para vocês por quê, né? Então, imaginem se eu estivesse aqui perguntando para vocês assim, o que o irmão do seu pai é seu? Na hora, você vai pensar, é o meu tio. Mas quem que hierarquizou essa informação para você recuperar o vocábulo tio? Foi o parietal. E aí eu vou dizer assim para vocês, mas eu só entendo que o parietal, ele se envolve na questão da linguagem matemática e não na linguagem oral. Mas a linguagem, ela é única, não importa a forma com a qual ela vai ser expressa, não é isso que nós aprendemos? Então, se eu tenho uma linguagem alterada, ela vai estar alterada na linguagem verbal, na linguagem não verbal e no gesto. E se engana quem acha que a matemática é uma linguagem não verbal, porque a hora que eu viro para vocês e falo assim, Lucas tem 7 anos e João tem 14. Quantos anos João tem a mais que Lucas? Você está usando um vocabulário que pode dar a impressão que isso é uma conta ou uma operação de subtração, na verdade, de adição, desculpa, mas na verdade ela é de subtração, porque eu preciso fazer a diferença para saber quantos anos a mais João tem. Então, vocês imaginem que o vocabulário vai estar envolvido nas questões da matemática, então ela não é tão não verbal assim.
né? Por outro lado, quando você pensa, por exemplo, no que acontece com a formação das palavras na nossa língua, né? Quando, por exemplo, eu falo assim, boneca menos o K é boné. Eu acabei de fazer uma operação de subtração, mas a hora que eu falo, né, que na verdade o solo menos o é sol, eu acabei também de fazer uma subtração. Então, vocês começam a perceber que, na verdade, não é o 4 mais 4, o 4 menos 1, o 3 menos 2. Na realidade, eu estou falando de uma situação que envolve a linguagem verbal, mas também a compreensão dessa linguagem para que eu consiga, na realidade, fazer, por exemplo, uma conta. Mas eu preciso do vocabulário para entender que conta que eu vou fazer. Então, vocês começam a perceber, né, onde que estão as similaridades. E aí, então, resumindo isso, quando eu penso no que é de comum nessa dislexia com essa descalculia, eu penso na linguagem, então, né? No exemplo que eu acabei de dar para vocês com relação ao vocabulário. Também penso que a memória verbal vai estar inserida nesses dois transtornos de uma forma que talvez seja alterada, né? Então, uma memória verbal alterada faz com que eu tenha, por exemplo, uma memória de curta duração alterada. E a memória operacional fonológica, ela é um tipo de memória de curta duração, só que ela é manipulativa. E, por outro lado, eu também tenho questões de habilidades visoespaciais alteradas, né? Porque você pensa na habilidade visoespacial alterada quando a criança, por exemplo, em vez de fazer uma conta e ela colocar a unidade embaixo de unidade, a centena embaixo de centena, a dezena embaixo de dezena, o que ela vai fazer, né? Ela pode, por exemplo, olhar essa palavra e, em vez de ler a palavra quando, ela lê poando. Em vez dela ler a palavra dois, ela lê bois. E eu acabei de fazer uma inversão visual por uma similaridade de letras, que envolve as relações visoespaciais. Então, vocês começam a entender que talvez eu ter a chamada co-ocorrência ou comorbidade da dislexia com a descalculia vai ser muito comum quando eu tiver uma criança disléxica. É claro que a descalculia pura, ela é muito difícil de ser encontrada. Ela sempre vai estar associada a alguma alteração maior, né, de comprometimento de uma circuitaria maior que envolva ou o processo atencional, como o TDAH, ou a circuitaria para o processamento da leitura. Agora, o que é importante nós discutirmos ou nós sabermos é que a possibilidade que os dois coexistam conjuntamente é muito grande, ok? E aí eu trouxe para vocês, né, só para vocês entenderem um pouquinho mais disso que eu estou dizendo para vocês, da importância de nós entendermos a circuitaria neurológica para processar essa informação, nós podemos entender, por exemplo, né, que quando eu falo de habilidades de leitura, escrita e cálculo matemático, eu vou ter acionamento de áreas do sistema nervoso central que praticamente vão ser os mesmos, tá? Então, se eu pensar, quando eu falo na dislexia, né, eu tenho uma alteração que é no circuito temporo-parieto-occipital. Mas eu também vou utilizar essas estruturas para poder processar o cálculo matemático que a criança tem que fazer, para compreender o texto que ela está lendo do problema, para poder resolver o problema ou a equação. Então, só para vocês terem uma dimensão disso, eu trouxe esse quadro para vocês entenderem que, por exemplo, quando eu falo de leitura, eu estou pensando, né, em um processo que vai se iniciar pelo meu córtex frontal. Aliás, isso é uma coisa muito interessante, que a maioria das pessoas pensam que, na verdade, a primeira área do cérebro a ser ativada é o córtex occipital. E não é. Durante a leitura, vai ser o córtex frontal. Por quê? Porque o córtex frontal, ele é um córtex não só motor, mas também atentivo. E existe uma habilidade, prestem bem atenção nisso, existe uma habilidade de percepção visual, que é a única habilidade que é feita fora do córtex occipital, que é a tarefa de figura-fundo visual. Então, quando eu peço para a criança ler, eu peço para a criança fazer o quê? Para ela selecionar uma palavra-alvo. Então, ela vai ter que fazer o quê?
selecionar o estímulo e manter a atenção nesse estímulo. Uma vez que ela manteve a atenção nesse estímulo, ela vai enviar essa informação para o córtex occipital. Então, nós costumamos dizer que essa tarefa de figura e fundo visual que envolve atenção seletiva, que envolve atenção sustentada, é a tarefa denominada discriminação visual complexa. Essa informação, depois de reconhecida no córtex occipital, né, o que vai acontecer ali? Eu vou, na verdade, fazer um acionamento, né? Eu vou ter uma visualização, vou recuperar a forma, né, visiva dessa palavra. Então, eu vou achar lá na minha caixinha de letras, né, que está lá no córtex occipital, numa junção com o temporal, né? Ele vai acionar todo esse conjunto de traçados dessas letras que formam essa palavra. Essa informação vai para a minha área de associação do hemisfério esquerdo, aqui leia-se córtex parieto-temporal, que é uma área de vocabulário, aonde eu vou compreender o vocabulário daquele material gráfico que eu recebi. Então, essa área, né, de associação é responsável pela leitura e compreensão do material lido, ou seja, do material escrito que chegou no meu córtex. Logo depois, essa informação ainda fica no temporal, né? Porque, na verdade, é ali que eu vou fazer a análise fonológica da palavra. Então, aquele conjunto de letras que chegou como M, A, C, A, C, O, agora vai ser um AC, O. Nesse momento, eu vou para a região da junção temporo-occipital, que é, na verdade, a minha área de caixinha de letras, para eu conseguir fazer a análise visual da palavra e fazer a transcodificação. Guardem essa palavra também, que daqui a pouco vai voltar, mas num outro contexto. Ela vai fazer a transcodificação. E aí, então, essa informação volta para o córtex frontal, olha só, aonde no córtex pré-frontal eu vou acionar a minha decodificação fonológica, é o momento onde eu estou combinando as sílabas, combinando as letras, para que meu córtex frontal execute a leitura dessa palavra. Tudo bem até aqui? Agora, a escrita, ela tem uma característica um pouquinho diferente, porque, na verdade, nós temos dois tipos de escrita, né? A escrita textual, a produção de texto, e a escrita sob ditado. Vamos falar um pouquinho primeiro da escrita textual. Então, o que vai acontecer quando, por exemplo, eu peço para a criança, eu dou um tema para a criança produzir um texto? Primeira área que eu vou acionar também é o frontal. Por quê? Porque é lá no pré-frontal que fica a minha área de decodificação fonológica. Então, eu estou pensando no que eu vou escrever, né? Ah, então eu fui no circo, eu fui na padaria, ou eu fui ver o mar. Então, quais são as palavras que eu vou recuperar? Recuperando essas palavras, o que vai acontecer é que agora eu vou usar o córtex occipital para liberar todos os meus traçados de letra. Na verdade, eu vou liberar o que a gente chama de mapa mental ortográfico, que é o registro da forma, posicionamento e direcionamento da minha letra. Essa informação, olha que interessante, ela vai para o parietal, porque o parietal vai ter que sequencializar essa sequência visual para que volte para o frontal e eu faço uma programação motora para a escrita dessa palavra. Vocês observaram que o temporal não entra na produção de texto, porque a minha área de decodificação fonológica, que é lá no pré-frontal, é que vai recrutar essas informações fonológicas para a composição e decomposição da palavra. Mas quando eu penso numa escrita sob ditado, eu mudo um pouquinho esse circuito, né? Esse circuito ele vai funcionar mais ou menos como o circuito da leitura. Então, olha só, eu vou acionar, né? Então, imagina que eu recebi a palavra, eu tenho que escrever a palavra panela. E aí eu recebo essa informação, e a primeira área que vai ser acionada é o frontal também. Porque se ele é responsável pela discriminação visual complexa, ele também é responsável pela discriminação auditiva complexa. Então, a tarefa de figura fundo auditiva também é feita pelo córtex frontal. Então, nesse momento, eu vou discriminar o som, né? Então, eu vou recolher para mim o som alvo, e nesse momento, então, eu vou passar essa informação para o temporal. Passo essa informação para o temporal vai fazer a segmentação, a análise fonológica da palavra. Fiz a análise fonológica da palavra, essa informação vai para o occipital, aonde eu discrimino visualmente as letras que vão fazer a correspondência com esse som,
vai para o parietal, onde eu sequencializo essa cadeia, né, de letras para a formação da palavra, volta para o frontal, aonde eu vou fazer, né, na verdade, toda uma programação motora, um ato de decodificação fonológica primeiro, para depois uma programação motora para a escrita dessa palavra. Então, aí sim o temporal entra, porque a tarefa do temporal ela é muito explícita, né? Na verdade, ela vai fazer análises e síntese de material verbal que chega para nós. Agora, veja só, quando eu falo de cálculo matemático, muda um pouquinho a entrada da informação. Vejam bem, quando na verdade eu olho para um problema, e aí eu preciso ler, quando eu olho para uma conta e eu preciso saber o que representa aquele número 4, então 4 são 4 bolinhas, são 4 dedinhos, então eu começo a utilizar, então a minha circuitaria começa a ser acionada pela minha área, que é a área da linguagem, que é a minha área do hemisfério esquerdo, né, do associativo. Então, na verdade, eu vou acionar quem? O temporoparietal. E aí é onde lá eu tenho todos os meus conceitos, né? Do que é o número, do que é, na verdade, a representação de um número 4, quantos elementos eu preciso para formar esse número. Eu vou compreender, por exemplo, se for um material lido. E aí, então, só daí é que essa informação vai para o frontal. E aí, no frontal, eu vou, sim, fazer o quê? Os cálculos rápidos, né? Eu vou fazer aquilo que é de conceitualização mais abstrata. Então, é a habilidade mais rápida minha de solução de problemas. Essa informação depois passa para o parietal, onde eu vou sequencializar, onde eu preciso saber aonde que eu coloco os números para que a conta realmente seja realizada. Então, lembra? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, milhar embaixo de milhar. E aí, então, essa informação vai para o hospital, porque eu vou ter que recuperar o registro desse número. E da mesma forma que eu tenho similaridade para letra, eu também tenho similaridade para números, né? Então, um exemplo disso é o 6 e o 9. Um outro exemplo é o 3 e o 8. Mas eu também tenho similaridade com o 2 e o 5. Ou eu tenho com o 0 e com o 8. Recuperei essa informação visual do número, aí a informação vai para o temporal de novo, e aí é onde eu vou acionar toda a minha memória de séries, minha memória operacional, para realizar as contas mais básicas matemáticas, e até mesmo, pelo menos em crianças, né, o que é esperado em início de alfabetização numérica, elas utilizarem, né, esse vozeamento, ou essa subvocalização, né? E aí ela começa a fazer a verbalização para recuperar a informação. Então, se vocês pararem para pensar, tanto a leitura como a escrita, ela começa no córtex frontal e ela termina no córtex frontal. Mas se eu pensar na matemática, ela começa no meu córtex temporoparietal, que é um córtex responsável pelo vocabulário, e termina no temporal, que é minha grande área aí de acesso e recuperação de vocabulário. Então, vocês entenderam o porquê que uma criança que talvez tenha problemas de linguagem, ela vai ter problemas de descalculia? Entenderam por que essa relação, quando eu tenho uma criança com dislexia, de investigar ou não a matemática, não é uma opção? Eu tenho que investigar? E eu gosto muito de falar isso, né? Porque já que nós estamos entre profissionais, é muito bom ressaltar que muitas vezes eu tenho fonoaudiólogos e terapeutas da fala que viram e falam assim para mim, ah, não, matemática eu não avalio. Não, porque eu não sei matemática direito, como é que eu vou avaliar? Ah, não, matemática eu não avalio, isso é coisa de professor. Não, não é. Matemática é coisa de quem trabalha com linguagem. A gente precisa começar a entender dessas relações. Por isso que eu trouxe toda essa circuitaria neurológica para vocês entenderem isso e entenderem uma segunda questão também importante, que é olhar essas áreas cerebrais. Dê uma olhada, não vou dar muito tempo para vocês olharem, mas olha só, dê uma olhada e vejam o quanto córtex parietal é recrutado na atividade de leitura, escrita e matemática. O quanto temporal é recrutado na leitura, escrita e matemática. O quanto occipital ele é recrutado para as 3 habilidades acadêmicas. Então, vocês acham mesmo que uma criança que tem um problema para ler não teria um problema para realizar cálculo matemático? Essa é uma questão importante para a gente refletir. Né? Bom,
Continuando, então, nessa reflexão, nós entramos na nossa segunda questão do nosso webinar, que quais são os preditores que estão alterados na dislexia e na descalculia. E aí, aqui pode ser um grande choque para vocês, porque geralmente é, né, para a maioria das pessoas, que quando eu falo de preditores de leitura escrita, eu também falo de preditores da matemática. Eles são os mesmos. A literatura traz que eu falo muito, né, do que é o preditor para leitura escrita, mas eu esqueço que os mesmos preditores que eu digo que são importantes de serem trabalhados lá na educação infantil, para que a criança tenha um sucesso, para que isso se torne um resultado positivo para a aquisição da leitura e da escrita, também são os preditores para que ela tenha um sucesso na habilidade matemática. É por isso que a gente nunca fala dissociado de habilidades de literacia e numeracia dentro da educação infantil. É por isso, são as mesmas habilidades. E eu vou provar para vocês isso, tá bom? Então, quais são os preditores, então, né? O que nós ouvimos muito, né, na literatura? Que nós temos a primeira delas, né? A habilidade metafonológica. Então, a habilidade metafonológica, nós costumamos ouvir muito, né? Sobre a sua importância para a leitura escrita, sobre a sua importância da criança perceber, manipular e produzir os sons da fala de uma forma adequada, para que ele depois consiga fazer o quê, né? Adquirir o mecanismo de relação letra-som para a aquisição do princípio alfabético, que é o primeiro princípio, né, na verdade, que a criança vai adquirir, que é a relação direta letra-som. Porém, eu vou chamar a atenção de vocês para uma coisa. Quando eu viro para a criança e faço assim, ó, boneca, quantas partes essa palavra tem? Quantas sílabas essa palavra tem? Vamos bater palma junto comigo? Boneca. 3 partes. O que é isso, gente? Esta é uma habilidade de matemática muito importante, denominada cardinalidade. Muitas vezes, e vocês sabem muito bem disso, que você vira para a criança e fala assim, ó, bate palma para mim, quantas partes a palavra caminhão tem? A criança vai assim, ó, caminhão. Ela bate mais uma vez. Ou ela faz caminhão. Ela bate 2 vezes. Nesse momento, o que você precisa se questionar é, essa criança, ela não está conseguindo perceber os sons ou as sílabas que compõem essa palavra, ou ela tem um problema de cardinalidade, porque você está avaliando uma habilidade metafonológica utilizando um recurso de princípio matemático. Vocês já pararam para pensar nisso? Pois bem, comecem a pensar. Da mesma forma que você vai ter crianças que quando você vira e fala assim, presta atenção, eu vou falar 3 palavras, 2 terminam com o mesmo som e uma é diferente. Você vai ter que me dizer quais são as 2 palavras. Aí você faz assim, ó, mão, flor, cão. A criança fica, Primeira e terceira, tia. Aí você fala, não, vamos prestar atenção de novo. E ela fala, primeira e terceira. Quando ela faz isso, ela te mostra que o princípio matemático da ordinalidade está ok para ela, mas a percepção da similaridade fonológica não está. Então, quando eu faço provas e eu peço conceitos que não são puros, eu preciso fazer análises diferentes, porque eles estão ligados, né? O que vem primeiro, o que vem depois, qual que é a sílaba que é a primeira, porque a gente faz na identificação de sílabas, né? Identificação de sons, qual é o primeiro som da palavra? Então, assim, se a criança não tiver a noção de ordinalidade, ela não vai executar uma tarefa metafonológica, por exemplo. Entenderam? Que elas vão acontecer de um modo em que você vai desenvolver as 2 habilidades simultaneamente? Conhecimento de letra. Aí alguém vai falar assim, ai não, já é demais, né? O que conhecimento de letras tem a ver com números? Olha só, quando eu mostro para a criança o alfabeto, eu não estou mostrando só a letra, estou mostrando uma sequência. Então, sequência exige ordem. Então, eu preciso ter o princípio da ordinalidade e eu preciso também ter o princípio do que vem primeiro, o que vem depois, da composição e decomposição. Isso envolve a questão da criança também ter
uma noção disso no momento em que ela está conhecendo o alfabeto. Então, são habilidades que podem e vão se desenvolver conjuntamente. Mas acontece que se eu parar para analisar o que é o meu alfabeto e o que é o meu número, eu também tenho uma similaridade. Então, olha só. Eu tenho números que eles não se repetem, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Até aí, a representação é única. Da mesma forma que eu tenho com o B, que faz B, com o V, que faz V, e assim por diante. A partir do 11º número, do número 11, eles começam a ter o quê? Múltiplas representações. Da mesma forma que o meu alfabeto tem. Da mesma forma, quando eu faço, na verdade, a criança pode dizer para mim que ela tem um outro som para a letra C, que não é só o C. Vocês entenderam isso? Então, existe a questão da relação direta e da relação indireta também na aquisição do número, da mesma forma que tem para a aquisição do alfabeto. Vocabulário. Bom, já comecei a dizer que vocabulário é uma coisa importante para nós, né? Por quê? Porque, na verdade, tudo envolve o meu dia a dia, a vida da criança, a sua vida, envolve matemática. A criança está em casa, ela vira para a mãe e fala assim: mãe, dá um pouquinho desse chocolate, mãe, dá um pedacinho desse chocolate. Isso é medida, isso é grandeza, né? E aí a mãe não explora isso. Mas, na verdade, ela já está fazendo uma relação de vocabulário com uma habilidade matemática que ela está adquirindo num pedido, né? Num pedido, numa conversa informal. Então, o vocabulário, ele é importante porque ele não só vai aumentar, né? Ele vai ampliar com a matemática, mas ele também vai ser importante para, por exemplo, entender a variedade de palavras que eu tenho, por exemplo, num problema, para a criança saber que a conta é de uma operação de subtração ou de uma operação de adição. Então, vocês já pararam para pensar quantas palavras fazem a designação da subtração? O Joãozinho dividiu, perdeu, deu, esqueceu de comprar. Tudo isso é vocabulário. Se eu não trabalho vocabulário com a criança, a hora que ela chegar na matemática, ela não vai conseguir entender. Da mesma forma que ela não vai compreender a leitura, tá bom? Habilidades visoespaciais, o nosso sistema de escrita tem uma relação de similaridade visual muito alta. Ela é muito alta na letra cursiva, ela é mais baixa na letra de forma, mas mesmo assim ela existe, tá? Ela vai existir tanto na letra maiúscula como na letra minúscula, nas duas formas, né? De forma ou manuscrita. Eu também tenho isso com os números, né? Sem contar que a hora em que essa criança está escrevendo, a hora que a criança está escrevendo um texto ou montando uma conta, ela vai precisar de uma orientação espacial no caderno. Função executiva, atenção, vocês já viram que é importante, né? Porque se eu não tiver a atenção seletiva e sustentada, muito provavelmente a criança não vai selecionar o alvo da palavra que ela está lendo. Por outro lado, se ela não tiver atenção seletiva sustentada, ela não vai perceber a fração, ela não vai entender, ela não vai achar o X da equação, ela não vai entender o problema que ela acabou de ler, principalmente problemas que são muito extensos, né? Mas existe uma habilidade de função executiva que vai ter maior impacto, tanto como preditora para leitura escrita, como para matemática. Vocês sabem qual que é? Memória operacional fonológica. Tá? A memória operacional fonológica é aquela que armazena a informação temporariamente e faz a manipulação. Então, é exatamente nesse momento em que você vai observar que a criança, com uma memória operacional fonológica baixa, vai ter dificuldade tanto para executar tarefas de leitura como tarefas de cálculo matemático ou resolução de problemas. E aí, com isso, já que nós estamos falando, né, dos preditores, por que eu preciso entender os subtipos da dislexia e as suas diferenças do planejamento terapêutico? Por conta de tudo isso que eu falei com vocês anteriormente. E porque, na verdade, se vocês não perceberam, toda a informação que passa pelo processamento da leitura ou pelo processamento do cálculo matemático ou da escrita, passa por duas vias muito importantes de acesso para a leitura, que é a visual e a auditiva.
A gente precisa parar de achar que eu só tenho dislexia de base fonológica, gente. Eu tenho dislexia de base fonológica? Eu tenho dislexia de base fonológica, mas a entrada da leitura não é a audição. A entrada da leitura é a visão. Então, eu tenho sim uma parcela de alterações, de crianças que têm alterações visuais muito graves, né? E que eu preciso, na realidade, pensar que talvez não seja só por um problema auditivo, até porque as habilidades metafonológicas dessas crianças não estão alteradas. A memória operacional fonológica dessas crianças não estão alteradas. E aí, elas estão apresentando uma velocidade baixa de leitura, um problema de compreensão, por quê? Tá? Porque talvez as habilidades visuais é que estejam alteradas nessa criança, ok? Por isso que é importante, né, nós voltarmos aí um pouquinho lá no nosso primeiro slide, quando eu falei que quando eu classifico a criança com dislexia, eu classifico pela alteração de fluência de leitura, porque a alteração de fluência da leitura é o meu melhor termômetro para dizer se essa fluência está alterada porque a visão dela não está fazendo o reconhecimento rápido das letras para poder fazer a decodificação letra-som, ou porque talvez ela até faça essa recuperação da informação visual rápida, mas é o sistema fonológico dela que está deficitário. E aí, pensando nisso, eu trouxe para vocês uma definição que eu gosto muito, que é a definição que norteia os meus estudos, né, com a dislexia, que é a definição de Hyde, que ele diz que, na verdade, a dislexia se refere a diferenças de processamento individual. Então, pela primeira vez, nós temos uma definição que vai dizer que, na realidade, essa dislexia pode acontecer não só por um problema de córtex temporal, mas também por alteração de outros córtex, como, por exemplo, o parietal e o occipital. Frequentemente caracterizada por dificuldades no início da alfabetização, então isso é uma coisa muito importante, né? Na verdade, a criança com dislexia, ela já começa a apresentar a sua lentidão de leitura no começo da alfabetização, então logo no primeiro ano de alfabetização, e isso vai afetar, né, a aquisição da leitura, da escrita e ortografia. Então, pela primeira vez, nós vamos ter uma definição que fala da escrita ortográfica alterada e da escrita caligráfica. E também é uma definição que traz a subtipagem da dislexia, né? Ela diz que podem ocorrer falhas de processamento fonológico ou visual e destaca e define o que são as alterações cognitivas dessa criança, no nível cognitivo, né? Então, como, por exemplo, alterações de memória, memória verbal, memória operacional fonológica, memória semântica, recuperação de informação, velocidade de processamento mais baixo. Essa criança precisa de um tempo a mais para realizar as atividades, porque ela tem essa lentidão na leitura e na escrita, então ela precisa de um gerenciamento de tempo diferente em atividades de sala de aula e nas atividades de casa. Tem problemas de coordenação e automatização ocular que fazem com que o rastreio visual para a captura do movimento sacádico seja muito inferior ao esperado para a idade e escolaridade, ok? Por que eu trouxe essa definição? Porque, na verdade, né, eu preciso entender que eu tenho múltiplos problemas. Aliás, né, hoje a gente discute, apesar da dislexia ela ser estudada dentro da perspectiva do componente único, hoje nós começamos a estudar mais os múltiplos componentes, por isso a associação dela com a questão da descalculia, né? Então, na dislexia, a gente vai ter muitos estudos, na verdade, nós temos duas teorias muito fortes, né, auditivas, que vão mostrar, por exemplo, que a dislexia, pela perspectiva da teoria da percepção alofônica, vai me mostrar uma falha no desenvolvimento das noções temporais acústicas, e é isso que gera dificuldade de processamento fonológico e ortográfico. Então, realmente, né, essas dificuldades que a criança tem de perceber as mudanças rápidas, por exemplo, entre uma vogal e uma consoante na palavra, a dificuldade da criança perceber a sílaba mais forte, por exemplo, em batata, né, então a duração dessa sílaba. Então, são características que marcam, na verdade, essa falha de processamento auditivo. Mas, por outro lado, eu também tenho uma teoria muito forte, que é a teoria do processamento auditivo, que vai me dizer que essa criança, na verdade, tem tudo isso alterado, né? Então, frequência, noção temporal, duração,
por conta de dificuldade na memória de curta duração. Então, eu tenho uma alteração de base fonológica, então essa memória da criança, ela é muito deteriorada, e é por isso que ela não tem todos os traços que fazem a distinção entre os sons. Então, você tem duas teorias muito fortes, onde a percepção auditiva vai estar muito alterada, né? Ou por uma questão temporal acústica, ou por uma questão de discriminação de fonemas, porque a memória dessa criança é muito ruim, que marcam aí as bases fonológicas dessa dislexia. Mas eu não posso esquecer que eu tenho uma teoria muito forte também, que é a teoria do déficit dorso-magnocelular, que vai apontar que essas crianças têm uma falha no circuito parietal posterior, que na verdade é onde vai acontecer, né, um desenvolvimento anormal das vias magnocelulares, que vai fazer com que essa criança, né, ela tenha uma dificuldade muito grande de identificar letras rapidamente. Então, na verdade, ela é uma criança que tem o que a gente chama de baixa resolução temporal visual. Traduzindo, é aquela criança que o professor fala assim, ó, ela não consegue copiar da lousa, ela não consegue copiar do caderno, né, do livro, porque, na verdade, ela tem um tempo de fixação ocular que, na realidade, é muito longo, mas a liberação dos movimentos sacádicos para a captura dos caracteres da letra acaba sendo reduzido. Então, essa criança, ela tem, né, um problema entre o tempo de captura do estímulo e a varredura, né, do estímulo na palavra. Então, é por isso que ela perde os detalhes da letra e acaba tendo as confusões de O e A, de E e I, e assim por diante. E essa criança, ela tem o que nós chamamos de uma percepção visual desestabilizada, o que vai dar o déficit de leitura, né? Então, o que acontece com essa criança é que a hora que essa criança seleciona a palavra, ela vai ter que fazer a fixação ocular. Então, a hora que ela faz a fixação ocular, ela tem que começar o rastreio, né? Ou seja, a captação do movimento sacádico, né? Do número de caracteres para o movimento sacádico. O que acontece nesse momento? A hora que a criança fixa o olho, como ela tem um problema de coordenação binocular, o olho direito começa a fazer a captura um pouquinho mais rápido, em milissegundos, que o olho esquerdo. Então, aí dá, na verdade, algumas características, como, por exemplo, a criança falar que ela confunde as letras, que ela tem dor de cabeça, que as letras se movem, né? E que ela está confundindo as letras vizinhas. Então, por exemplo, ela não lê o V, que está muito próximo do I. Então, ela não consegue ler a palavra corretamente, porque ela não faz essa rápida transição. Então, vai ser muito comum, por conta disso, que a gente chama de erros de reversão e inversão, né? Então, os erros de reversão ou rotação são os erros no eixo em cima e embaixo, e os erros, desculpa, de inversão, desculpa, o erro de inversão em cima e embaixo, o erro de reversão e rotação é o direito e esquerdo. Então, reversão, rotação, P e Q, inversão, eixo em cima e embaixo, P e D. Então, esses são erros visuais e não fonológicos. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque quando a criança ela faz um erro de reversão e ela faz, por exemplo, uma substituição do P pelo B, a professora fala assim, olha, eu acho que ela é uma criança com um problema fonológico, então ela tem uma dislexia. Talvez ela até seja uma criança com dislexia, mas esse erro não é fonológico, ele é um erro visual. Então, por isso que a maioria dos instrumentos para avaliação, né, da leitura e da escrita, ele vem com listas de palavras que têm essas complexidades, que não são só as complexidades, né, da percepção do traço contrastivo auditivo, mas que também tem que ter a percepção do traço contrastivo visual, ok? E aí, é claro que tudo isso para dizer para vocês, olha só, a dislexia não é genérica, né? Nós vamos ter, então, bases de circuitaria neurológica diferentemente alteradas que vão me gerar características de dislexia diferente. Então, eu tenho a base fonológica alterada, gerando a dislexia fonológica, eu tenho a base visual alterada, gerando a dislexia visual, e quando eu tenho as duas bases perceptivas alteradas, eu tenho a chamada dislexia mista. E aí, só para a gente entender esse contexto depois da pandemia, é que quando a gente falava disso tudo em 2019,
Existia, obviamente, uma preocupação de subtipar a dislexia para eu escolher o melhor modelo de intervenção, né, ou a melhor forma de intervir com essa criança. Com a pandemia, né, algumas coisas mudaram, tanto que eu enviei um texto para vocês exatamente sobre isso, né? Então, o DCM-4 vai preconizar que eu tinha que fazer uma intervenção, que era a resposta à intervenção, né, de 6 meses para saber se a criança depois da avaliação, tinha realmente o quadro de dislexia. Hoje a coisa é um pouquinho diferente, eu vou explicar para vocês, tá? Hoje o diagnóstico da dislexia, ele não é mais feito sem intervenção. Então, vocês precisam saber que a intervenção, ela vai ser baseada no modelo de resposta à intervenção. E eu preciso, por isso, entender que a minha intervenção, dependendo da faixa etária da criança, ela pode ser no nível precoce, diagnóstica ou remediativa. Se eu tiver uma criança que você identifica, que a escola identifica sinais de risco para dislexia a partir dos 6 anos de idade, ela vem para sua avaliação e você pode optar em fazer uma avaliação ou um rastreio. E nessa opção, o que você não vai ter de opção é o modelo que você vai usar de intervenção, porque só vai poder ser o precoce. Por quê? Porque, na verdade, o diagnóstico da dislexia, ele só vai ser feito no final dos 8 anos, 11 meses, 29 dias. Antes disso, a criança ainda está em processo de maturação neurológica. Não dá nem para pensar que eu tenho uma criança com dislexia no momento em que ainda ela está terminando a maturação neurológica de áreas integrativas para formação de memória para aprendizagem. Então, o que eu vou fazer com ela? Colocar essa criança dentro de um modelo de intervenção precoce. Porém, se essa criança, ela já tem 9 anos de idade, ela veio para você, você fez a avaliação e você identificou sinais de dislexia, você vai propor um modelo de intervenção diagnóstica, né? Onde você vai monitorar essa criança durante 1 ano, não mais 6 meses, porque, por exemplo, para mim e para vocês também, né? Nós tivemos crianças fora, né, das escolas durante um tempo. Mas o Brasil foi recorde, né? Nós ficamos fora da escola 1 ano e 7 meses, né? Então, não dá nem para pensar que essa criança vai poder ter um quadro de dislexia sem antes eu fazer uma intervenção de 1 ano com ela, né? Porque 6 meses eu não vou reabilitar tudo que ela perdeu em termos de habilidades cognitivo-linguísticas para o desenvolvimento da leitura, escrita e cálculo matemático. E aí, depois dessa intervenção diagnóstica, daí sim você pode pensar na intervenção remediativa se essa criança positivar para a dislexia. E o que é o positivar para a dislexia? É ela não apresentar resposta à intervenção. Então, com isso, né? Então, é esse o texto que eu mandei para vocês, que eu acho que é interessante vocês pensarem como que é esse raciocínio hoje, né? E o mundo inteiro está voltado para isso nesse momento. Eu vou ter que saber muito bem o que é esse meu processo de intervenção, né? Que para eu escolher, por exemplo, quais são esses modelos de intervenção que eu vou utilizar, que tem que levar em conta a faixa etária das crianças, eu também tenho que pensar, por exemplo, nos níveis que eu vou escolher, né? Qual nível de intervenção eu vou escolher para essa criança? Agora, eu tenho níveis de intervenção em todas as habilidades que eu preciso trabalhar com ela? Não. Eu tenho níveis de intervenção nas habilidades metafonológicas. Só que, para isso, vocês não podem dissociar a escolha nem do modelo, nem do nível, do tipo de processamento que você quer acionar. E isso, na verdade, é uma coisa muito importante, porque nós temos que pensar que o cérebro dessa criança com dislexia, ele vai precisar ser muito estimulado, né? Até porque eu tenho uma neuroplasticidade a meu favor, né? Então, eu disse para vocês lá no Mitos e Verdades que, na verdade, o cérebro da criança com dislexia é o mais plástico, e isso é verdade. Então, para isso, eu preciso escolher, por exemplo, se eu vou escolher na intervenção, uma intervenção que é do tipo bottom-up ou top-down. Então, eu vou escolher uma intervenção que eu vou trabalhar com essa criança, o nível ascendente, então eu começo desde a identificação da letra, reconhecimento da letra, decodificação, codificação, passando pelo nível da sílaba, passando pelo nível da palavra, até chegar no nível da produção ou compreensão do texto, ou eu vou escolher um modelo e um nível de intervenção que vai trabalhar um modelo top-down,
né? Que, na verdade, vai trabalhar aí o modelo descendente, né? Onde você vai trabalhar o texto, do texto, se você observar que a criança tem problema com a palavra, você trabalha no nível da palavra. Se você perceber que existe dificuldade, você entra com as habilidades metafonológicas para trabalhar a relação letra-som junto com a percepção, né, das manipulações necessárias para a construção de palavra. Então, tudo isso tem que estar muito claro para vocês, né, para que a gente consiga realmente chegar a uma intervenção que seja satisfatória para essa criança, tá? Tanto do ponto de vista educacional, como do ponto de vista da qualidade de vida dessa criança, né? E eu gostaria de terminar, né? Não sei nem se eu já estourei meu tempo, mas eu gostaria de terminar agradecendo muito, né, o fato de eu estar aqui hoje com vocês. Por quê? Porque eu realmente acredito que o nosso papel, enquanto fonoaudiólogos e terapeutas da fala, é de dignificar o processo de aprendizagem dessas crianças. Nós precisamos entender essas manifestações, nós precisamos entender esses subtipos, nós precisamos entender essas comorbidades, porque é o nosso papel fazer com que essa criança tenha uma aprendizagem digna e que ela tenha uma melhor qualidade de vida, tanto social como escolar, né? Porque elas sofrem muito na vidinha acadêmica delas, né, gente? Então, muito obrigada pela audiência de vocês e novamente pelo convite. Obrigada a nós, doutora Simone. Foi uma visão completamente, se calhar, diferente daquilo que nós estávamos à espera, até porque aquilo que estava a dizer descalculia. Eu há bocadinho estava a falar que não referi aqui uma peça fundamental no processo todo, que são os psicólogos. Não sei qual é a vossa realidade, mas posso, enquanto vou falar consigo, vou dizendo aos participantes que estejam à vontade para colocar todas as questões. Não sabendo a vossa realidade aqui, o diagnóstico de dislexia ou das perturbações específicas de aprendizagem é muito atribuído aos psicólogos. E penso não é? Não sei qual é ou seja, possivelmente em Portugal a maior parte da realidade é isso, os terapeutas da fala ainda não estão em maior parte das equipas interdisciplinares, quer a nível de Serviço Nacional de Saúde, serviços públicos, quer a nível de escolas, nem todas as escolas têm terapeutas da fala. E depois temos aqui outras questões, que são os psicólogos educacionais, depois são os clínicos, isto acaba por ser assim um bocadinho confuso. Mas não é nitidamente um diagnóstico muito fácil, até porque há equipas que consideram que o médico também deve fazer parte deste diagnóstico, não é? A professora de educação especial, os outros terapeutas, pronto, acaba por ser realmente um diagnóstico. Todo mundo, né? Todo mundo, menos quem precisava estar, que é a terapeuta da fala, né? É mais ou menos isso. Posso lhe dizer que há alguns, é um bocado isso, não querendo ofender ninguém, porque não é esse o objetivo, já temos muitas professoras de áreas específicas e psicólogas que realmente, se calhar, não têm esta visão e nem nós próprios terapeutas da fala temos. Mas eu queria colocar uma questão que eu acho que tem sido uma discussão muito aberta entre terapeutas da fala, pelo menos em Portugal. Vocês falam o transtorno da aprendizagem, nós aqui dizemos a perturbação, mas em relação à perturbação específica de linguagem, ou que também já foi falada, a perturbação de desenvolvimento da linguagem e comorbilidade com a dislexia. Se há colegas que acham que não há possibilidade dessa comorbilidade, ou seja, são diagnósticos que se excluem, há outros que consideram. Como é que é, neste caso, o vosso ponto de situação em relação a estes dois diagnósticos? Existem, não existem? Na verdade, é assim, olha, quando a gente fala, como eu comecei a falar, né? Na verdade, quando você tem um transtorno de aprendizagem, você tem a base de linguagem alterada, né? Então, você já pressupõe, por exemplo, que a criança, vamos imaginar, né? Criança com dislexia, ela já vem com uma alteração, o vocabulário receptivo dela já vai ser mais restrito, você vai ter alterações, né? Que são de base fonológica, quando ela tiver, né? A dislexia fonológica realmente. Mas o que precisa ficar claro, pelo menos para mim, e isso é uma coisa que eu discuto bastante, é que assim, se eu tenho uma perturbação de linguagem, ela é maior. Ela não tem como coexistir com algo que a criança só vai adquirir próximo dos 4, 5 anos de idade. Quando a gente fala que existe uma co-ocorrência, é porque as duas coisas já estão juntas desde o começo. Então, é mais fácil eu pensar, por exemplo, que dislexia e TDAH são co-ocorrentes.
Porque isso vai começar a desenvolver, pela própria circuitaria neurológica, isso já vai começar a aparecer desde muito cedo. Quando você tem uma criança com a perturbação de linguagem, ela vai ter todo o seu processo alterado, mas ela vai ter alteração da leitura escrita em decorrência da perturbação da linguagem. Então, não tem como ser co-ocorrente, ele só tem que ser como uma consequência, uma manifestação. Então, eu tenho o quê? Uma perturbação de linguagem. Qual que é a característica? Dislexia, né? E aí eu costumo falar uma coisa, que olha só, gente, eu quero que vocês entendam muito bem, mas é uma metáfora que eu uso, né? Com as minhas alunas e com os profissionais que a gente discute. Criança não é Pokémon, que hoje ele é Pichu, amanhã ela é Pikachu, e depois ele é qualquer outra coisa, né? Então, assim, se ele tem uma perturbação de linguagem, por que ele vai mudar o diagnóstico dele? O quadro de linguagem, até porque uma criança com dislexia não tem alteração morfológica. Uma criança com dislexia não tem alteração de vocabulário expressivo. Ele pode ter transtorno fonológico, mas o transtorno fonológico que ele tem, a gente tem vários estudos provando isso, não são suficientes para alterar o módulo vocabulário. Então, tanto que isso é verdade, quando você é uma criança com perturbação dos sons da fala, você vai avaliar o vocabulário dela não é ruim, não. O que é ruim é a produção de sons, é a percepção de sons, mas ela sabe fazer designações, né? Então, para mim, Tânia, você está perguntando, é muito claro. Eu tenho um diagnóstico que é um diagnóstico secundário. Então, o diagnóstico da criança, perturbação dos sons da fala. Manifestação, perturbação, dislexia, né? Transtorno específico, perturbação específica de leitura. Não sei se respondeu. Sim, há aqui uma colega que está a perguntar, nomeadamente em relação a este aspecto, se há facilidade em dar este diagnóstico de dislexia quando tem a perturbação de déficit de atenção ou processamento, neste caso auditivo central, dificuldades desse nível. Sim, na verdade, o que a gente precisa entender é assim, né? Porque quando a gente fala que tem, quando se fala que tem dois diagnósticos juntos, nós precisamos ter as duas características diagnósticas. Então, nós temos que realmente ter, né? Então, a tríade do TDAH e eu preciso ter a alteração da fluência de leitura para que ele seja uma criança com dislexia e TDAH. Tem muita gente que fala assim, olha, a criança com TDAH, ela lê de forma lentificada. Se isso está acontecendo, cuidado, porque eu posso ter crianças, por exemplo, com dislexia visual, que são confundidas com TDAH, mas, na verdade, ela tem um problema de dislexia visual, né? Então, por isso que o diagnóstico ele é muito importante. Por isso que o profissional da linguagem precisa estar, na verdade, inserido, né? Nesse contexto de equipe interdisciplinar, né? Mas não é fácil, obviamente, nenhum diagnóstico, né? Ele é fácil, mas se você for no cumprimento de todas as características, você chega a esse raciocínio clínico, sim, né? A gente vai ter, nós temos um número significativo de crianças com TDAH e dislexia, até porque a literatura já traz isso, né? Que é o mais alto nível de concorrência que nós temos. É a primeira, né? A gente pode dizer que é o top 10 do TDAH, né? É a concorrência com a dislexia, né? Não sei se você respondeu, acho que sim. Está aqui outra colega, que ela diz assim, a Mónica, obrigada, Mónica, pela pergunta, que ela diz, porém, em Portugal este assunto não pode ser tão linear porque a perturbação de linguagem não permite ao aluno usufruir de um conjunto de medidas específicas de avaliação, nomeadamente ao nível das provas e exames nacionais, enquanto a dislexia permite. Haverá muito a decorrer neste sentido. Eu acho que todas nós sentimos, apesar de eu no hospital, a equipa com que eu trabalho, temos umas colegas que trabalham especificamente nesta área de leitura e escrita, nós sentimos muito essa pressão de pôr o rótulo, desculpa a expressão, o diagnóstico, sim, para o diagnóstico grave, para que e ele ter que ganhe, ser, né? sim, porque se for algo ligeiro, não, a criança não tem direito a estas medidas, efetivamente, e permita-me acrescentar à colega e à doutora Simone, que muitas vezes querem o diagnóstico, mas depois em termos de trabalho efetivo não há, por vários motivos, não é? Há falta de recursos, falta de formação das pessoas, desconhecimento, e depois passado algum tempo, eu acho que as pessoas sentem aqui, não sei como é que é aí no Brasil, mas quando os miúdos transitam de ciclos, ou seja, quando estamos a falar de um segundo para um terceiro ciclo e para um secundário,
não é? Ou seja, estamos a falar do 6º para o 7º ano, do 9º para o 10º, querem reavaliações, relatórios, quando muitas vezes não é feito um trabalho específico com estes pequenos, porque é um trabalho. Pronto, não sei qual é a vossa realidade aí, mas a colega realmente fez aqui um ponto muito pertinente. Nós temos este peso dos diagnósticos que não deixam os miúdos terem efetivamente as medidas. Olha só, Mônica, eu vou falar uma coisa para você, né? Agora eu estou vendo a sua pergunta aqui, eu vou falar uma coisa para você. O Brasil é muito mais caótico. É muito mais caótico, porque olha só, vocês ainda têm a lei para a dislexia, a gente não tem. Nós não temos a lei da dislexia. Na verdade, nós temos uma PL, né, que garante. Então, assim, agora nós conseguimos uma PL que garante a identificação. Inclusive, lutei por essa PL durante 13 anos, e mesmo assim ela saiu errada, veja só. Porque você garante a identificação e acompanhamento dessa criança, mas você não fala de RTI, e a PL inteira é baseada no RTI. Então, você entende que as coisas também não são muito tranquilas aqui. A gente tem esse mesmo problema, as crianças com transtorno de linguagem não têm realmente esse direito, nem as crianças com dislexia, porque elas não estão dentro do nosso cenário da educação especial, né? Os transtornos funcionais não fazem parte. Mas nós temos a LDB, que nós vamos lutar com ela, nós temos uma nota técnica que faz com que não seja obrigatório o uso do laudo para fazer as adaptações curriculares, nós temos uma resolução que diz que qualquer criança que apresente qualquer dificuldade de aprendizagem precisa ser assistida. Fácil não é. A gente também não tem as leis, a gente não tem o modelo ideal, né? Por exemplo, né, nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos ele tem esse modelo ideal, né? A gente vive isso lá, né? Quando, por exemplo, eu fui assessora dos Estados Unidos durante 2 anos na área da fono educacional, e é um outro mundo, né? Porque existe a legislação para tudo, existe o modelo de RTI, existe assessoria para essas crianças, mas para nós não, né? Então a gente tem que fazer acontecer de alguma forma. Agora, não dá para colocar o diagnóstico que não existe. Existe essa pressão, para nós também existe, e não é só com a criança com a perturbação de linguagem, existe uma pressão para colocar, por exemplo, a criança com dislexia, enquadrar ela dentro da deficiência intelectual, e ela está muito longe disso. Então, assim, a gente precisa, muitas vezes, tentar lutar contra esse sistema, porque eu vou falar uma coisa para você, não é justo para a criança. Por isso que eu falei no final, né, que o nosso papel é dignificar a aprendizagem dessa criança, porque nosso sofrimento vai ser maior, né, porque existe uma natural desistência dos professores, né, isso. Ela já está com tanto diagnóstico, então eu não vou investir nessa criança, né, porque é claro, né, gente, eu não estou falando mal do professor, mas eu entendo ele porque eu estou dentro da escola. Hoje, por exemplo, eu fiquei dentro de escola e sei que não dá para você ter 5 alunos com problema dentro de um número de 30 crianças. Como é que você vai atender isso? Né? Eu tenho no Brasil, eu ainda tenho salas superlotadas, né, de crianças, e ainda tenho criança com necessidade especial, e o disléxico, e a criança com perturbação de fala. Então, vai ser tudo tratado igual, né? Se você não tomar esse cuidado de tentar lutar para que essas coisas sejam melhor esclarecidas, essas crianças, elas somem no sistema, né? Eu acho que é muito, muito triste isso, né? Mas eu entendo perfeitamente o que você falou, né? E era o que a Marisa está aqui a referir, é que depois os professores também têm ainda o peso de terem um diagnóstico até ao 6º ano, para as crianças poderem beneficiar destas adaptações. A partir daí Isso. parece que de repente deixou de existir, ou já não pode, neste caso, existir, não é? Isso, exatamente, exatamente. E eu penso que, não tendo muita experiência, não é essa a minha área, vou tendo alguns casos pontualmente, mas também sinto que os mais velhinhos já arranjaram algumas estratégias, não é? Sim. E Não, acabam por passar, às vezes, despercebidos. é isso que, na verdade, eu falo do cérebro plástico, né? As crianças com dislexia, com descalculia, com desortografia, até as crianças, algumas crianças com perturbação de linguagem, elas têm um mecanismo compensatório muito grande, e isso ajuda muito elas, né? O que a gente chama de suplência mental, né? Graças a Deus, né, gente? Porque se a gente deixasse tudo por conta do sistema educacional, não iria, essas crianças realmente iriam, não iriam ter nenhuma forma de ascender, né, de passar para os outros anos escolares, né? Bem complicado. Eu vou estar aqui a perguntar à doutora Simone que tipo de material é que usa para avaliar o cálculo?
Na verdade, a gente tem a melhor escala que nós temos, a melhor escala do mundo, chama Zarec, né? Quem fez a adaptação da Zarec para o Brasil é uma escala americana. Não sei se é americana ou alemã, depois eu posso ver isso daí e passar certinho para vocês. Mas, na verdade, ela já foi adaptada para o Brasil, ela tem, né, na língua inglesa, então eu só estou em dúvida se ela é alemã e não, porque a gente tem muitos materiais alemães, né, muito bons para avaliar matemática. E, na verdade, ela não está disponível, acho que é da Pearson, e ela não está disponível, não foi feita adaptação para português, nem brasileiro e nem europeu. Por isso, a gente tem outras baterias, né? Então, assim, a gente tem baterias, por exemplo, que avaliam, por exemplo, desde a habilidade sintática até o cálculo matemático, né? Que avalia a questão da transcodificação. Então, por exemplo, você pede para a criança escrever um número, você escreve por extenso a 398, a criança tem que transformar em número, e depois o número a criança tem que escrever por extenso. Então, tem várias baterias que fazem essas análises, né? No Brasil, nós temos uma bateria só para diagnóstico, né? Que você consegue fazer o diagnóstico da descalculia. Se vocês quiserem depois, eu posso mandar, Tânia, o texto que fala dessa bateria, que é um livro, né? Que ele está dentro de um livro. E nós temos um material que ele é muito extenso, que ele avalia também a matemática, mas ele é mais para avaliar e intervir do que necessariamente para o diagnóstico, mas existem alguns materiais sim, tá? Obrigada à colega com a questão. A Diana agradece-lhe a apresentação e que é um gosto ouvi-la sempre, não é? E ela coloca a questão de, neste caso, relaciona-se com a distinção entre a dificuldade de natureza fonológica e visual, e que nem sempre é fácil distingui-lo, principalmente naquelas crianças que têm uma dislexia mista. E ela até coloca a questão aqui, por exemplo, numa situação em que a criança confunde o B com o D na leitura, que aponta para uma alteração visual, mas depois também troca essas letras na escrita, no modo manuscrito. Esta alteração é esperada tanto tendo uma base em questão visual. Ela coloca aqui se a dúvida surge em relação ao formato das letras manuscritas, quando não tem o mesmo padrão de rotação. Então, na verdade, o que acontece? Como que a gente faz essa análise, né? Então, por exemplo, o B e o D, você tem uma questão de rotação, né? Então, na verdade, a criança, ela está fazendo a rotação de eixo, principalmente com relação ao semicírculo. E isso pode acontecer, isso vai acontecer na leitura, isso vai acontecer na escrita. Mas ela não é uma troca prevista na fala, nem por uma questão de zona, nem de ponto e nem de modo articulatório. Então, ela é uma substituição que ela é visual, sim, né? Então, depende, por exemplo, às vezes, o que eu acho que pode te confundir mais não é nem essa troca, é, por exemplo, a troca de pelo e selo. Então, pelo e selo, aí a pessoa fala assim, então, na verdade, isso é uma troca visual. Não, porque, na verdade, isso é uma questão de ponto articulatório, né? E não de modo. Então, o que você tem que fazer análise é exatamente isso. Agora, se ela tiver a questão de você ter uma dislexia mista, ela vai ter as duas coisas, né? Só que também ela vai ter na oralidade, né? Ou se ela não tiver na oralidade, é porque ela já suprimiu isso da oralidade, ou porque já fez uma terapia antes, ou porque teve uma supressão natural, porque isso às vezes acontece, né? Quando a gente tem um modelo muito bom, né? Dentro de casa, uma bagagem cognitiva linguística. Então, na verdade, a gente precisa observar esses padrões. A natureza é exatamente isso. E ela vai apresentar isso em todas as provas, Diana. Todas. Então, não vai ser uma coisa assistemática, vai ser sistemático em todas as provas. É o fio condutor, né, que eu costumo falar. Pega o fio condutor na prova de metafonologia e vai até o final, porque você vai ver exatamente todos os erros se repetindo, tá bom? Eu ia lhe perguntar, e eu colocar uma questão enquanto temos aqui também mais perguntas. Durante muito tempo nós ouvimos uma corrente que valorizava muito a utilização das lentes prismáticas e dos planos inclinados. Como é que está a situação aí? Tem bastante, é uma loucura. Olha só, vamos lá. Algumas coisas a gente precisa colocar em foco, né? Então, vamos lá. Quando a gente fala da dislexia visual, especificamente,
A criança, ela pode ter aquilo que eu falei, né? Um problema de coordenação binocular. O óculos vai ajudar? Não. Porque o problema dela é central, não é periférico. A questão do movimento ocular, ela vai conseguir melhorar com exercícios da ortóptica, com exercícios da optometria. Porque daí eu vou ter que trabalhar campimetria, vou ter que trabalhar fixação, vou ter que trabalhar rastreio, vou ter que trabalhar o movimento ocular para que, na verdade, essa criança ganhe essa precisão para fazer o rastreio mais rápido, né? Quando você coloca um óculos nessa criança, ela melhora a via periférica. E a criança com dislexia não tem alteração periférica, a não ser que ela tenha miopia, mas daí já é outra coisa, né? Então, daí ela já tem um problema de, que a gente chama de alterações de eixo do globo ocular, né? Que vai me dar a miopia, o estigmatismo, mas isso, nem toda criança disléxica tem problemas de visão periférica. Então, precisa tomar muito cuidado com isso, né? Porque na literatura a gente não tem essa confirmação, né? Então, essa coisa da síndrome de Irlen, né, gente? Que é muito falada. Então, assim, não tem comprovação científica. E aí eu costumo dizer, né, que pode parecer um pouco, como é que fala? Um pouco pedante, né, falar isso, mas realmente assim, né? Quando você trabalha com ciência, quando você trabalha com pesquisa, você não vai discutir essas coisas, né? Porque essas coisas não existem dentro da ciência. Mas a ciência é algo que é mutável. Pode ser que daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, tudo isso que eu falei para vocês agora mudou, né? Mas tudo bem, mas vai estar baseado na ciência. Então, enquanto não provarem para mim e para a maioria dos pesquisadores na área da dislexia, né, internacionais, que isso faz bem para criança com dislexia, eu não vou recomendar, né? Mas isso é um problema aqui no Brasil, muito grande. Eu já tive vários problemas com relação a isso, né? Mas a gente tenta evitar, tá bom? Porque não tem comprovação científica de que realmente vai trazer um ganho para essa criança na área da aprendizagem, tá bom? Então, deixe-me perguntar, na sua opinião, qual seria a equipa ideal de avaliação e a equipa ideal de intervenção? Ah, essa é uma pergunta ótima. Eu adoro responder, porque é a oportunidade que eu tenho de falar assim, olha só, presta atenção, o diagnóstico da dislexia é nosso, no mundo inteiro. É um momento, sim, né? Muito obrigada por dar essa oportunidade. Assim, na verdade, faz um tempo já, né, que eu venho falando sobre isso, né? Então, assim, o diagnóstico da dislexia é um diagnóstico fonoaudiológico, é um diagnóstico da terapia da fala, justamente porque somos nós que detemos aí a maioria dos instrumentos que podem fazer a verificação desse comprometimento, do impacto desse comprometimento de linguagem na leitura e escrita dessa criança, né? Ah, mas você falou da questão visual. Gente, mas olha só, né? Quando eu falo de vocabulário, eu também falo de desenvolvimento visual, né? Porque lembra que o desenvolvimento da criança, ele é um desenvolvimento que vai acontecer de uma forma multissensorial, né? Então, muitas vezes a criança tá ali sentadinha no chão e olha para você e fala assim: tia, olha só, apaguei, acendei com o dedinho na tomada. Apaguei, acendei. Aí você fala: isso, apagou, acendeu. Então, ela está vinculando a oralidade dela a um ato motor. Então, na verdade, é uma relação percepto-visomotora de aquisição para o vocabulário. Então, a gente precisa tomar um cuidado quando a gente segmenta, né? Dizer assim, porque é fono, trabalha muito mais a questão da base fonológica, não é bem assim quando a gente fala de aquisição de vocabulário como um todo. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo é que, assim, a equipe ideal encaminha para a fono e a fono vai falar assim, olha, eu preciso do diagnóstico do neuropsicólogo para saber se eu tenho uma criança com um atraso cognitivo, porque é isso que pode estar prejudicando a compreensão dela. Eu preciso do neuropsicólogo porque eu preciso saber como é que está a memória visoconstrutiva, porque nós, da fonoaudiologia, avaliamos mais a memória operacional e não a memória visoconstrutiva. Então, na verdade, é uma parceria, mas o diagnóstico deve começar e encerrar com a fonoaudiologia. E eu acho que a gente precisa ser um pouquinho mais esperta, né? Falando aqui entre profissionais, né? Da área, né? Porque hoje nós temos todas as teorias e publicações a nosso favor. Porque quem que faz a intervenção com a dislexia? É a fono. E se, ou a terapia da fala, desculpa. E se, na verdade, eu tiver uma criança que ela é de risco para dislexia, ela tem que estar com a fono com a terapeuta da fala.
A falta de resposta à intervenção é que vai determinar se essa criança tem ou não uma dislexia. Então, a minha pergunta é assim, por que é o médico que vai determinar o diagnóstico? Ele vai fazer a reabilitação? Primeiro que ele nem pode mais fazer o diagnóstico, né? Vamos pensar assim? Ele nem pode, porque se eu estou dizendo que a dislexia só pode ser, eu não, né? O DSM-5 está dizendo que a dislexia só pode ser fechada mediante uma intervenção, então, sem a intervenção da fono, não tem diagnóstico, vocês entendem onde eu quero chegar? Está tudo do nosso lado, né? Mas realmente eu entendo que isso é uma questão de reserva de mercado, que isso é uma questão de N coisas, né? Mas a gente precisa entender que o nosso papel é muito bem marcado, né, dentro da dislexia, né, dentro da descalculia também, né, porque tem muita criança que não evolui na matemática porque não tem vocabulário, né, então eu acho que são questões aí que eu acho que a gente precisa ampliar. E aí, né, gente, não tem como falar que o papel da sociedade científica é importante, né, o papel de vocês, terapeutas da fala, dentro da sociedade científica de vocês, é muito importante para trazer esse tema na discussão, né? Acho que isso é muito importante. São caminhos só, né, que podem acontecer. Nós em Portugal, eu acho, não, nós não temos muitas baterias, neste caso aferidas, validadas para o português de Portugal, e aí os psicólogos têm muito mais. E temos outra questão que eu acho que, e as colegas, por favor, corrijam-me se eu estou errada, as baterias que nós temos muitas vezes podem ser utilizadas por outros profissionais, ao contrário dos psicólogos, que têm formação específica, que têm uma ordem e que têm tudo muito melhor organizado do que efetivamente nós, ou seja, ainda não conseguimos, se calhar, ter o peso que vocês têm. Eu estava a ouvir falar, nós temos em Portugal a bateria de neuropsicologia, eu acho que é assim que se chama, a BANC, Bateria de Avaliação de Neuropsicologia de Coimbra, que é utilizada pelos psicólogos, tem avaliação da fluência verbal, tem avaliação de partes de consciência fonológica, com dados aferidos para a população portuguesa que, por exemplo, nós, terapeutas da fala, não temos para as nossas populações, não é? Isto acaba por nos em pé de desigualdade. E muitas vezes o caminho, o percurso é ao contrário. Primeiro vão a um psicólogo, e depois é que vem ao terapeuta da fala, e muitas vezes já vem com o diagnóstico, e depois o terapeuta da fala é aquele que vem dizer, não, esta criança não pode ter dislexia por isto, mas aos pais, e eu também entendo o papel deles. Sim, porque ele já está com o diagnóstico, né? Já está com o diagnóstico. Exatamente, não é? Acaba por ser um bocadinho isso, ou seja, mas agora já tenho um diagnóstico, eu agora venho dizer que não, e é aquilo que falávamos aqui há bocadinho, um diagnóstico de dislexia tem muito mais neste caso, vantagens, se é que eu poderia utilizar o termo neste contexto, do que propriamente outras alterações. Não é? E haver muito a ideia que isso ainda acontece, que pode existir, neste caso, um déficit cognitivo, que não, então, mas ela, não é? É muito fácil atribuir este rótulo não, ele é disléxico porque troca letras, porque isto, porque o outro, não é? Acaba por ser assim um diagnóstico que também é um bocadinho de modas, não é? Que as pessoas automaticamente, estou disléxico, acaba por ser assim um bocadinho nesse sentido. Voltando aqui às questões, a colega Inês Martinho está a dizer que, antes de mais, agradece muito a oportunidade de aprendizagem e reflexão, e diz ela, surgem mais questões do que esclarecimento, o que é excelente para um pensamento crítico. Tenho um caso que me traz algumas dúvidas, um menino com diagnóstico de perturbação de processamento auditivo central e que faz trocas visoespaciais, BD, por exemplo, ou tiramos os diagnósticos em simultâneo, dislexia visual e perturbação do processamento auditivo central, e agradece mais uma vez a partilha. Então, na verdade, assim, olha, o processamento auditivo, ele é um excelente exame, eu acho que, na verdade, ele tem que ser feito em todas as crianças, até porque a gente tem escolas, né, que são muito ruidosas, né, eu acho que isso no mundo inteiro a gente não resolve esse problema do ruído na escola, e às vezes mesmo a criança que não tem uma alteração de processamento auditivo nessa situação de ruído constante, ela acaba perdendo algumas informações auditivas. Agora, se você tem uma criança com dislexia visual e ela tem ou alteração do processamento auditivo, talvez ela seja uma criança com dislexia mista, né? Então, daí talvez você tenha as duas bases alteradas nela aí. Então, eu recomendaria, né, que, na verdade, fizesse aí algumas investigações no nível da percepção visual da criança, porque, com certeza, isso é algo que vai aparecer, né? Então, você tem o problema visual e o auditivo, então você vai ter, basicamente, um quadro misto, tá bom?
Não sei tentar, porque a colega estava a dizer que a banca também tem nomeação rápida. Sim, era aquilo que falávamos. Nós não temos, não sei qual é a vossa realidade, mas a nossa é que os instrumentos de avaliação ainda não estão. Isso na verdade, as meninas, né, com quem eu trabalho aí em Portugal, elas reclamam muito disso, sim, né? Tanto que, na verdade, agora a gente está trabalhando com uma terapeuta da fala aí, para o Pronarli, né? Que o Pronarli tem a parte de avaliação e a intervenção, né? Para a criança com alteração de nomeação automática rápida, e é uma fono que está fazendo. E assim, gente, eles não são instrumentos fechados, né? Isso que é uma coisa importante, né? Eu acho que tudo bem, o psicólogo usa, mas fluência de leitura não é fechado, né? Nomeação automática rápida não é fechado, e isso é da bateria de avaliação de leitura escrita, então não tem como não fazer, né? Então, tudo bem, eles podem fechar um instrumento, mas a gente tem que ter uma forma de ter esses instrumentos também dentro da terapia da fala, entendeu? Ou baterias nossas, né, que pudesse ser utilizada só por nós, né, mas que tivesse as medidas também, né. Acho que isso Até mesmo em termos de produção de material de intervenção, já começam a surgir algumas colegas, efetivamente, que fazem alguns materiais, mas continua a ser o grosso modo os psicólogos, os professores, a mesma formação, efetivamente. Temos colegas de referência em Portugal, mas ainda há muito esta cultura do professor, do psicólogo, e a terapeuta da fala ainda está, em algumas situações, em segundo plano. Eu queria lhe perguntar... então é muito legal então esses webinários vai ser muito legal, vão ser muito giros, né? Porque daí a gente vai conseguir discutir mais essas questões, né? Tem que começar de alguma forma, né, Tânia? Tem que começar de alguma forma. Sim, sem dúvida. Nós temos, efetivamente, a terapia da fala nos últimos anos cresceu em muitas áreas, não é? E o terapeuta da fala está cada vez mais, neste caso, a encontrar os caminhos na investigação, a perceber que não é só o trabalho clínico que valida o nosso trabalho e que faz-nos crescer enquanto profissão, é preciso construir instrumentos de avaliação, é preciso construir material de intervenção, validar, marcar aqui o nosso terreno, o nosso espaço junto dos outros profissionais, isso é fundamental. Eu estava a ouvi-la há bocadinho falar, por causa da questão do fechar o diagnóstico, e efetivamente muitas vezes isso não acontece porque há a urgência destes aspectos de ir perguntar se quando vocês têm famílias, que à partida são famílias de maior risco, seja pela questão, estou a pensar nomeadamente, o irmão tem dislexia, o pai tem dislexia, alguém na família, se são sinalizados, vocês têm algum projeto nesse sentido de tentar fazer este diagnóstico que há bocadinho falava, esta dimensão preventiva, se é uma realidade para vocês? Sim, na verdade sim, né? Por exemplo, na minha universidade, a gente trabalha muito com a identificação precoce, da identificação precoce. Então, a gente faz um trabalho que é muito, muito grande nas escolas, né, para o levantamento do risco, e aí, junto com o levantamento de risco, vem o levantamento do histórico familiar dessas crianças, e aí, a partir daí, a gente já começa o trabalho. E geralmente, se a gente sabe, né, em escola. E por que eu estou dizendo da escola, né? Porque a escola, aqui no Brasil, pelo menos, a gente tem toda a família na escola, né? Então, tem o tio da criança que tem 10 anos, a criança que tem 5 anos, que é o sobrinho, então o tio de 10 já tem o diagnóstico, então a gente já vai fazer o trabalho com o sobrinho. Então, sim, né? Essa preocupação de fazer, porque é uma alteração de origem genética neurológica. Então, esse mapeamento, né? Esse heredograma, esse genetograma, a gente faz sim, né? Precisa fazer. Então, a gente já tem um trabalho mais consolidado com relação a isso, né? Eu acho que, corrijam-me, as pessoas que estou aqui a falar, porque acho que as realidades são um bocadinho diferentes de pontos do país. Já temos algumas colegas que começam a entrar nos jardins de infância e fazer trabalho muito a parte da consciência fonológica, sem dúvida, alguns rastreios. E agora coloco-lhe aqui a questão, falando de ideais, qual seria o ideal em termos de primeiros sinais de alerta, em que idades, e estas questões da leitura e escrita, e sobretudo com esta questão da pandemia, nós sentimos, e eu acho que foi mundial, a procura dos terapeutas da fala, nomeadamente para as questões da leitura e escrita, não é? Sim. Da sua experiência, quais são aqueles marcos fundamentais quando o terapeuta da fala deveria efetivamente fazer uma avaliação
e passar esta informação. Quem é que deveria ser alvo desta passagem de informação? Pais, professores, em que idades é que nós devíamos ter em atenção a esses aspectos? Então, na verdade, eu costumo dizer que a gente precisa prestar atenção na dificuldade de aprendizagem. Criança com dificuldade de aprendizagem, qualquer que seja ela, né? Dificuldade para fazer a sequência de sons, dificuldade para fazer a sequência de letras do alfabeto, dificuldade para fazer atividades de rima, dificuldades para poder nomear, né? Fazer atividades com vocabulário, nomear, cantigas de roda. Dificuldade de aprendizagem é a primeira manifestação da dislexia, sem sombra de dúvidas, né? Então, criança com dificuldade de aprendizagem, ela tem que ser imediatamente colocada em situação de estimulação, né? Em situação de intervenção precoce. E aí a gente consegue fazer esse follow-up até os 8 anos e 11 meses, porque daí você vai acompanhar e ver, olha, na hora da idade mesmo, né, que é para o diagnóstico, você vai ver que talvez não tenha mais essas dificuldades. Por isso que eu sou muito a favor do rastreio, né, na verdade. Aqui no Brasil, eu tenho, na verdade, 2 materiais que são de rastreio, que inclusive um está sendo normatizado aí para Portugal, né? A tese de doutorado da Inês já vai, acho que já está para ser defendida, ou ela já vai defender, ou já defendeu, acho que não defendeu não, porque ele iria me avisar, mas já está para ser defendida, vai ser um rastreio, que é o rastreio que a gente usa aqui no Brasil, mas esse rastreio que está aí é o rastreio de 1º ao 5º ano, que aqui no Brasil a gente desmembrou, né? E ficou um rastreio para crianças de 1º e 2º ano e um rastreio para 3º e 5º ano. Eu acredito muito nos rastreios, porque apesar dele ser de uma baixa sensibilidade, ele indica muito quem são as crianças com dificuldade nas habilidades cognitivo-linguísticas, né? Então, por exemplo, rima, literação, dificuldade com a leitura, dificuldade para fazer um ditado, dificuldade para fazer cópia de formas. Então, o rastreio, ele já te dá um olhar se você precisa ter uma atenção maior a essa criança ou não, né? Então, acho que a dificuldade de aprendizagem, ela tem que fazer parte desse olhar do fonoaudiólogo, né? E agora você está pensando, agora você está falando, você sabe que isso é verdade mesmo, né? Porque teve uma pessoa de Portugal, tô me lembrando aqui, tá, gente? Mas ela é psicóloga, ela me procurou por conta do RTI. Então, gente, o RTI tem que estar na mão de vocês. O modelo de resposta à intervenção, sabe por quê? Porque ele é o modelo da fonoaudiologia educacional, ou da terapia de fala educacional, né? Ele é o modelo ideal, né? Ele é o modelo ideal. Mas assim, não conversei não, porque como era psicóloga, eu falei assim, não, eu vou conversar depois, acabei não conversando, mas não foi por maldade não, mas é que agora eu me lembrei, agora eu me lembrei. Mas eu acabei não conversando com ela, ela falou que ela ia ver um horário para poder marcar, e como na verdade eu já estava de viagem marcada, eu acabei não conversando com ela. Mas realmente ela era uma psicóloga, né? E aí o modelo de resposta à intervenção, só para dar um toque para vocês, acho que ele precisa estar na mão de vocês, né? Resumindo, e sou um bocadinho suspeita, parece que estou aqui a fazer publicidade, mas eu acho que nós precisamos urgentemente fazer formação consigo. Não, agora, sim, eu volto a dizer, não é que queira ser suspeita, e posso dizer à vontade, porque se calhar muitas nós estamos aqui a falar, mesmo quem tem intervenção direta, não tem conhecimento de todos estes aspectos, por vários motivos. A nossa formação de base não é essa, foi sempre, é uma formação complementar, é uma área, como estávamos a falar há bocadinho, que efetivamente teve durante muito tempo sobre a tutela de outros profissionais, e que nós temos outro problema grave, os portugueses, eu acho, contra mim falo. Quando é lançado um material, há muita tendência para tentar remediar, a fazer a cópia, construir material semelhante. Não sei se isso acontece no Brasil também, não é? Ai, muito, demais, demais. E muitas vezes é estranho, mas às vezes há maior facilidade em comprarmos material de outras áreas, até pela questão da acessibilidade do preço, que ainda é outro aspecto importante. Por isso tenho que agradecer a todas as terapeutas da fala que têm construído material nos últimos anos, porque não têm noção se calhar, mas têm que lhes dar os parabéns, que facilitam muito a nossa vida, porque nós sabemos que nestas áreas nós precisamos criar materiais específicos, que é preciso tempo, é preciso investimento, não é? Especificamente, e tenho que lhe agradecer. E depois há aqui outro aspecto que eu também queria colocar, que é os professores, os psicólogos, muitas vezes, ou por outras, já começam a ter formação base nestas áreas.
não sei se será propriamente a linguística, propriamente dito, e quando nós argumentávamos, mas fonologia é nossa, fonética é nossa, dizer os fonemas, os professores foram atrás disso e foram fazer formação, não é? Agora pergunto, de que forma é que o professor deve complementar o nosso trabalho? O que é o ramo conjunto, não é? Para bem da criança e da família, e o que é que deve ser coisas separadas? Então, acho assim, eu vou responder. Eu acho que talvez dá uma notícia para vocês, né? Eu acho que tem muita coisa que vai acontecer ainda esse ano, tá, gente? A gente espera, né? Então, eu estou trabalhando com um grupo, né, que tem professor, que tem psicólogo, mas que a gente vai estar a gente está fazendo adaptação de alguns materiais, dos materiais aqui meus do Brasil para ir. Então, daqui a pouco acho que vai ficar mais fácil para vocês terem alguns materiais que são específicos para vocês utilizarem, né? Então, falei do trabalho da Inês, a gente também tem a Thelma, que está trabalhando com o Pronarle. Então, assim, eu acho que algumas coisas vão aparecendo, né? Ainda esse ano, né? Se Deus quiser. E aí, com relação ao professor, eu acho assim, como eu tenho uma opinião, acho que bem, por exemplo, consciência fonológica. Consciência fonológica, eu preciso ter o professor do meu lado. Eu preciso que ele saiba disso, né? Então, da mesma forma que eu faço isso quando eu estou, por exemplo, nos Estados Unidos ou na Itália, com os professores ensinando isso para eles, eu acho que o papel de vocês também é esse, né? Porque, por exemplo, eu prefiro que o professor saiba pelo terapeuta da fala e pela fono, como que é a produção de um som, por exemplo, do que ele saia por aí falando bata, capa, da, porque a criança vai se confundir na hora que ela for construir uma palavra. E como o nosso sistema de escrita ele é de base alfabética, para ensinar, o meu professor precisa saber isso, né? Então, eu acho que com relação a isso, eu sou super tranquila. Agora, é claro que eu não posso ensinar o professor a ser fonoaudiólogo, né? O terapeuta da fala. Então, assim, uma coisa é você contar que você precisa ensinar a relação letra-som e dar um modelo para ele. A outra, ele querer fazer a instalação de fonema, porque daí não dá, né? Então, aí fica colocando a pista, mostrando como é que é a forma de fazer uma articulação, uma coarticulação. Então, daí já sai, né, desse escopo. Então, eu acho que talvez esse professor, ele tivesse que fazer a formação conosco e não com o linguista, entendeu? Porque daí ele estaria do nosso lado. Porque, por exemplo, acho que alguém perguntou aqui, eu não sei quem que se tem algum programa, né, que a gente pode implementar, por exemplo, em educação infantil, nas crianças mais novas, né? Sim, né? Hoje eu acabei de entregar um relatório de um programa de estimulação com habilidade metafonológica para a educação infantil, crianças de 4 a 5 anos. E foi muito interessante ver, por exemplo, que os professores que estavam nos observando, eles começaram a aplicar as estratégias na outra turma. Então, a hora que eu fui avaliar a outra turma, deu certo, né? Porque daí o que aconteceu? Eles já sabiam, quer dizer, pelo lado da pesquisa, eu tive que contar que teve contaminação de dado, que para pesquisa é ruim, mas para prática educacional, ela é ótima, né? Eu queria mais que os professores todos tivessem visto o que a gente estava fazendo para fazer com as crianças dentro da sala de aula. Então, eu acho que esse é um pulo do gato. Não sei se vocês usam essa expressão aí, mas aqui no Brasil a gente usa muito. Acho que esse é o pulo do gato. A gente tem que trazer o professor para o nosso lado e não deixar eles do lado dos psicólogos. Eu acho que é o contrário, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que mudar esse jogo um pouquinho, porque as formações, elas são nossas, né? Essas formações que são mais específicas, por exemplo, por que é mais fácil a criança fazer uma prova de nomeação automática rápida quando ela tem figura do que com letra? Então, discutir essas questões com os professores, sabe? Eu acho que essas iniciativas, elas começam a mostrar o papel realmente da fono dentro da questão da aprendizagem, né? Eu acho isso muito importante, né? Eu ia lhe perguntar, porque nós, por exemplo, em Portugal, em geral, no jardim de infância, não é? No pré-escolar, temos, se calhar, educadoras que valorizam mais estes aspectos de linguagem, não é? E temos outras que valorizam menos. E da experiência que eu vou tendo, e passo a dizer que, apesar de não ser a minha área de primordial de intervenção, noto muitas vezes aquelas que
a introdução de letras, apesar de agora as rimas, todos estes aspectos já começam a ser uma prática, mas em geral vê-se aqui, é como pegar no lápis a fazer algumas atividades, se há aqueles jardins de infância, aquelas educadoras que apostam numa vertente mais livre e não tão escolar, por assim dizer, porque acham que os meninos têm tempo de aprender, isto também acaba por deixar os miúdos em ponto de desigualdade, não é? Quando chegam à escola ao primeiro ano, para uma professora gerir estes aspectos também não é efetivamente fácil, não é? Apesar de aqui haver diretrizes em relação a planos do Ministério da Educação nesse sentido, mas nós sentimos que há educadoras que valorizam muito e fazem um trabalho excepcional, não é? A esse nível, mas depois também temos o outro lado, e muitas vezes também não é fácil, de acordo também com os meninos, porque também há miúdos que é mais fácil e sentem-se aliciados pelas letras, pelas rimas, por este mundo todo, e há outros que isto não nos diz nada, não é fácil cativar efetivamente os pequenos nesta área, não é? Acaba por ser um bocadinho assim. Da sua experiência, o que é que sentem, que idades é que realmente, e a heterogeneidade do grupo também suponho que influencia muito, mas da sua experiência que é larga, qual é a percepção que tem, o que é que, neste caso, deixava aqui a quem nos está a ouvir como aspectos fundamentais? Eu acho assim, ó, eu acho que eu vou fazer uma... Ai, Tânia, assim, ó, deixa eu falar. Gente, vocês perceberam, eu sou hiperativa, né? Então, o que que acontece? A Tânia falou assim, eu vou controlar o chat, mas daí eu vou lá também no chat dar uma olhadinha. Então, assim, vocês me desculpam, mas é que eu acabei de ver uma coisa ali que eu achei interessante, que é assim, ó, acho que alguém estava falando que água mole em pedra dura, tanto baixa até que fura, né? Aquela coisa que, ai, vai roubar o tempo. Isso vai acontecer. Mas a hora que elas perceberem, que isso que a Tânia está falando, a hora que elas perceberem que isso vai ser bom para o conteúdo, porque uma coisa eu vou contar para vocês, por experiência própria, gente, é assim, ó. Professor se preocupa só com uma coisa na vida, e eu já acho que é bastante coisa, que é conteúdo. A preocupação deles é conteúdo. Então, essa coisa de falar assim, ai, você vai me atrapalhar, é por isso. Agora, a partir do momento que, de novo, esse é um outro pulo do gato que vocês vão pensar, é que é assim, ó. O que a fonoaudiologia, o que a terapia da fala vai te ajudar na conversa com esse professor, ou vai te ajudar com essa criança na escola? É você contar que para que o professor consiga que a criança aprenda o conteúdo, ela precisa ter habilidades desenvolvidas, competências desenvolvidas para chegar no conteúdo, entendeu? Então, a partir do momento que ele perceber que aquela criança que não lê o conteúdo que ele está passando é porque ela não sabe estabelecer a relação letra-som, porque ela tem um problema de habilidade metafonológica, ele vai querer a habilidade metafonológica dentro da sala de aula dele. Entenderam? Então, sabe aquela criança que não tem fluência de leitura, que é uma criança que não consegue ler, que eles falam assim, a criança não desenvolve? A hora que ela perceber que a prática de nomeação automática rápida vai aumentar a fluência de leitura e talvez ter ganho de compreensão, ela vai querer usar a habilidade que você está falando para ela, entendeu? Então, eu acho que, na verdade, a gente entender qual é a queixa desses professores com relação a essas crianças e fazerem eles olharem essas habilidades e competências que nós estamos trabalhando como algo que vai favorecer o desenvolvimento da criança, entendeu? Então, eu acho que é difícil, sim, não estou falando que é fácil, não. Olha, gente, eu trabalho em escola, nossa, não vou nem falar, que é desesperador. Acho que, olha, há mais de 29 anos. E assim, gente, não é fácil ainda hoje. Foi pior, com certeza. Hoje está bem melhor. Hoje eu vejo as minhas alunas entrando, hoje eu vejo os meus pesquisadores entrando na escola, eu falo, nossa, que diferença, né? Mas mesmo assim, dependendo do trabalho que você vai propor para a escola, eles vão achar que você está atrapalhando a aquisição de conteúdo que ele está passando para a criança, entendeu? Então, eu acho que é bem interessante essa colocação, mas também olhar por esse lado, né? Então, quem somos nós? Eu acho que essa identidade que a fonoaudiologia e a terapia da fala precisa ter. Nós somos aqueles que trabalhamos habilidades e competências para você, professor, trabalhar o conteúdo. Sem isso, ele não vai aprender mesmo, entendeu? Mas a gente precisa estar segura disso, né? Nós precisamos estar seguros disso, né?
A hora que isso acontecer, eu duvido, gente, se vocês começarem um movimento muito grande, eu duvido que vocês não vão causar um certo incômodo nas outras profissões, mas vocês vão mostrar a que veio, né? Vocês vão mostrar o que vieram, né? Colocando aqui mais uma questão, daqui a pouco temos que ir embora, mas ainda temos aqui mais um bocadinho para terminar as nossas questões. A colega Diana Domingos, desculpa. Ainda em relação à equipa de intervenção nestes casos, gostaria de saber quem é que a doutora Simone acha que é o profissional mais especializado para trabalhar as questões visuais, nomeadamente a discriminação figura-fundo. Se encaminha estes casos para o optometrista, com que características? Penso que ela se refere aos casos. Olha, Diana, de novo eu vou causar problema aqui, mas olha só, presta bem atenção. Eu acabei de falar para vocês que a fonoaudiologia é o profissional que tem que trabalhar com a dislexia, não falei? Então, se você entende que a leitura começa o processamento pelo sistema visual, somos nós que vamos trabalhar isso também. Volto-lhe a dizer, precisamos dar formação, porque nós não temos. Então, mas porque a gente precisa entender isso. Porque, olha só, a criança, ela vai precisar de estratégias que são de... Porque, como é que eu posso dizer? Olha, só tenho 10 minutos para falar isso, então vamos lá. Ó, já ouviram falar de mapa mental ortográfico? Já ouviram falar que, na verdade, a gente precisa fazer o desenvolvimento da criança para o desenvolvimento da rota lexical é a formação desse mapa mental ortográfico, ou mapa lexical ortográfico. Ou também vocês podem ter ouvido falar com memória lexical ortográfica. Só que acontece que a memória lexical ortográfica, ela não forma sem você fazer um trabalho de percepção visual com a criança, que passa desde o trabalho que é com a constância de forma, até o trabalho com a closura visual, até o trabalho com a figura fundo. Então, se eu sou aquela que vou trabalhar com os erros da ortografia mais para frente, o que vai acontecer se eu não sei como fazer a formação do mapa lexical ou da memória lexical ortográfica? E se eu não tiver um trabalho consistente com isso, eu vou ter crianças que vão ter problemas de ortografia e caligrafia. Que, aliás, é o nosso próximo webinar, né? Que é a semana que eu vou ter que falar sobre isso, né? Que, na verdade, o que acontece? Você tem uma área específica do cérebro, então o professor Derrene já falou, já publicou várias vezes, tem um monte de webinars dele também, dizendo que, assim, a formação uma formação precisa, uma formação de estímulo visual robusto na região occipitotemporal é o que vai garantir a criança formar a rota lexical. Se eu vir e falar assim, processamento visual não sou eu que trabalho, é o outro que vai trabalhar, assim, pode até trabalhar, mas ele não vai, na verdade, garantir que a formação da memória para a ortografia seja bem estabelecida, entendeu? Então, imagina, é o terapeuta ocupacional que trabalha. O terapeuta ocupacional, a gente sabe que não trabalha isso, entendeu? Não é a área dele, porque não é a área dele a aprendizagem, né? Então, como é que fica a formação das memórias, né? Então, eu vou dizer para você que o optometrista, ele é importante. Eu trabalho muito com optometrista e ortóptico para a questão de ajudar no rastreio ocular, porque essas crianças têm uma lentidão mesmo, né? Elas têm um problema nessa captura, tem problema de fixação ocular, tem problema de campimetria. Então, assim, para essas questões, o ortóptico, o optometrista é fundamental para o nosso trabalho, mas quem vai ter que trabalhar a questão do processamento visual somos nós. Sabe por quê? Vamos lá. O nosso sistema visual, ele é um grande equalizador. Ele, na verdade, ele é programado para que, a hora que você vê a diferença, você normaliza ela. Então, eu gosto de falar do equalizador, porque a gente lembra muito do equalizador de som, né? Então, o que é um equalizador de som? Você vai cortar o grave, você vai cortar o agudo, e você vai deixar o som naquela faixa de forma harmônica. O meu sistema visual, ele faz isso. Se eu vejo uma letra em negrito, se eu vejo uma letra em itálico, se eu vejo uma letra em caixa alta, eu vejo uma letra em uma caixa baixa, ou se eu vejo em manuscrito de forma, eu vou equalizar isso. Eu vou transformar tudo isso em A. Eu vou transformar tudo isso na palavra, numa palavra só. Não importa a forma com que ela venha para mim. Mas acontece que se eu tenho uma criança com dislexia,
de visual, o que vai acontecer é que esse equalizador não está funcionando. Então, eu vou ter que mostrar para ela, por exemplo, que o A maiúsculo, A minúsculo, A de forma e A manuscrito, eles são todos As, porque isso é constância de forma. É isso que me ajuda a formar o meu equalizador visual. É isso que faz com que a criança perceba o A em qualquer fonte ou qualquer tipo de letra que ela observar durante a leitura, entendeu? Agora, quem vai fazer isso? É o terapeuta da fala. Entendeu? Porque tem essa noção do que é esse funcionamento do processamento visual, entende? Se não tiver, a gente dá um jeito, o importante é ter essa noção. Só a gente dá um jeito, né? Ou seja, eu volto-lhe a dizer, tenho de descapacitar e formatar, porque a nossa visão não era esta, possivelmente, não era tão abrangente, porque depois também Sim. temos estas questões de não termos as ferramentas, os conhecimentos para, e de outros profissionais alegarem que estas áreas são deles e não nossas, não é? Sim. Acaba por ser assim É. um bocadinho isso. Quer dizer umas últimas palavras? Nós estamos aqui a 4 minutinhos. Ah, é verdade, está terminando. É uma pena, gente, que está terminando. Eu amei passar esse tempo aqui com vocês. Acho que foi muito produtivo. Eu gosto muito, na verdade, de compartilhar conhecimentos, né? Eu gosto muito de trocar experiências e informações. E eu espero vê-los, né? Porque deve ter meninos aqui também, né? Vê-los em breves, né? Em outras situações que a gente possa estar trocando informações e trocando experiências. E queria agradecer imensamente de novo a Adriana e a Tânia por acolhimento aqui nesse espaço deles, né? Que eu tô achando que já é meu também, então tá ótimo. Então tá ótimo, gostei de vir aqui. Esse é o importante, né? E eu espero que, na verdade, eu tenha contribuído um pouquinho para a prática de vocês ou para a reflexão de vocês com relação à questão da descalculia e da dislexia. Muito obrigada pela atenção de vocês. Não contribuiu um bocadinho, contribuiu imenso. Se por um lado eu acho que nos deixou assim maravilhados, também lançou-se um bocadinho de angústia a pensar, temos tanto a aprender e tanto a fazer diferença, mas há aqui uma resposta que é a doutora Simone, que vai contribuir muito para a nossa formação. Ficámos muito satisfeitos de saber que vamos realmente ter materiais, quer de avaliação, quer de intervenção. É algo que nós necessitamos muito na nossa área e que nos faz crescer enquanto profissionais e dar umas melhores respostas, sobretudo nestes efeitos de pandemia, que efetivamente a leitura e a escrita tiveram um reflexo muito grande, não só nas crianças ditas neurotípicas, como sobretudo nestas crianças que já tinham dificuldades, não é? Acaba por ser um bocadinho isso. Por isso, de coração cheio, saímos hoje aqui uma sexta-feira às 11h30 da noite, 2 horas, são maratonas deliciosas que nós continuamos a insistir e que temos que agradecer aos participantes, que mais de um terço dos participantes continuam aqui a ouvir-nos, o que é muito bom, e temos participantes de todos os pontos do mundo, não só da língua portuguesa, como também de outras línguas. Vou-me apercebendo que as pessoas vão pondo tradutor. Relembro os participantes que deverão aceder a todo o material gentilmente cedido pela professora Simone na plataforma, que poderão rever este webinar sempre que o desejarem, e esperamos contar com vocês num próximo, que será já para a semana, se eu não estou em erro. Cá estaremos Já próxima novamente. semana. Vai ser um encontro semanal. Vai É ser um quase, encontro não é? Não sei como é que depois vamos conseguir, depois que criamos aqui uma rotina, como é que vai ser depois a terceira semana. Possivelmente estamos aqui colados, à espera que a professora Simone esteja do lado a informar-nos mais coisas, porque isto é um mundo, realmente, mas um mundo delicioso e que faz muita diferença, e sobretudo para os quais as pessoas têm que estar em alerta, e que nós temos um papel muito importante. Muitas vezes esquecemos o quanto importante somos na família dos outros, sobretudo em crianças em crescimento. E só temos Sim. a agradecer em nome do Instituto EPAP esta rica e única experiência, e contamos consigo na próxima semana, no mesmo local, à mesma hora. Com certeza, no mesmo, como a gente fala aqui no Brasil, no mesmo bate-horário, no mesmo bate-local, fazendo uma analogia com o Batman, mas é mais ou menos assim, entendeu? Este é um ponto favorável que a pandemia nos trouxe, ou seja, o facto de podermos comunicar desta forma tão acessível e partilhar tanto e difundir o gosto que temos por esta paixão tornada profissão, que é a terapia da fala, ou neste caso, ou a logopedia em Espanha, ou a fonoaudiologia na América, não é? Na América, neste caso, não só no Brasil, mas também na América Latina. Por isso, de coração cheio, ficamos aqui hoje em pulgas a pensar. É um bocadinho como a próxima série que nós costumamos ver, que ficamos aqui empolgados a esperar o próximo episódio, que será na próxima sexta-feira. Por isso, a todos uma boa noite, um bom descanso, e esperamos rever-vos na próxima sexta-feira, no mesmo horário.
Fiquem bem, um beijinho e foi um prazer, doutora. Bom final de semana, muito obrigada por tudo, um grande beijo e um final de semana maravilhoso para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Muito obrigada, boa noite. Com licença, vamos sair.